que vocês podem colocar no chat ou até mesmo vocês podem abrir o microfone de vocês. Para vocês, o que é comunicação? Enquanto eu tomo meu cafezinho. Vamos lá? Pode ser uma palavrinha, não precisa. Não, Já não existe. fala, né? Opa, por favor. É fala. Fala. Já Obrigado, fala. Djan. Comunicação é fala. Perfeito. Uma palavra, uma boa referência. O Luciano fala que é conhecimento. Perfeito. Comunicação tem relação com conhecimento. O que mais? Interação e compreensão. A Karen falou que é interação e a Mariana, compreensão. Perfeitamente. Todos vocês exemplificaram, por meio de um termo, por meio de uma palavra, o que é comunicação. E, sem dúvida, a comunicação ela é complexa e ela envolve todos esses elementos. E eu estou integralmente de acordo com vocês. Mas eu vou iniciar colocando a comunicação numa outra perspectiva. Comunicação é saber ouvir também. Isso porque, no momento em que a gente ouve, a gente consegue identificar expectativas, a gente consegue compreender a outra parte, a gente consegue modular o nosso processo comunicacional. Então, no momento em que você transmite algo, você simplesmente não emana uma informação. Você está interagindo com a outra parte, e essa interação representa o quê? O conhecimento prévio que você tem da outra parte, quais são as características que a outra parte possui, qual é a linguagem e o formato comunicacional. Obviamente que eu estou comunicando aqui para uma audiência seleta que procura o quê? O desenvolvimento de habilidades e competências comunicacionais. Eu poderia estar comunicando um outro tema, um outro assunto, para uma outra parcela, para um outro grupo de pessoas, com uma imagem diferente sobre processos comunicacionais. E aí a abordagem ia ser bastante diferente, né? Segundo esse autor, a comunicação escrita, falada, cantada, recitada, visual, auditiva e figurativa está, sem dúvida, na base de todas as nossas relações intersubjetivas e constitui o verdadeiro ponto de apoio de toda a nossa atividade pensante. Então, a comunicação, ela envolve todos esses elementos e ela envolve a nossa capacidade de estabelecer comunicação e interação dos nossos diferentes grupos sociais e redes sociais. É interessante até mesmo o termo rede social, que eu sempre destaco nas minhas aulas. Perdão, que eu sempre destaco nas minhas aulas, né? Eu sempre pergunto, quando surgiram as redes sociais, não é? A importância das redes sociais. Eu falo isso porque a rede social tem relação com aspectos comunicacionais. A rede social, ela surgiu desde que a humanidade é a humanidade. Quando os grupos sociais estabeleceram interações, quando os indivíduos dessas redes sociais, lá nos clãs ou nas primeiras comunidades nômades, precisavam sobreviver, e ali você encontrava naqueles grupos indivíduos com interesses e conexões. E esses interesses, eles eram, digamos, expressos por meio do processo comunicacional, e essas interações entre esses grupos também essas interações eram fortalecidas por meio das comunicações também. Então, a comunicação ela vai além simplesmente do processo de transmitir mensagem. Ela envolve a compreensão do meio. Ela envolve o saber ouvir. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente compreende que a comunicação ela é ampla e muito importante. Por quê? Ela é impactante para a vida pessoal. É fundamental que a gente consiga comunicar bem, né, nas nossas relações pessoais, no nosso dia a dia. E esse comunicar bem é saber ouvir, saber compreender e saber se expressar. Principalmente nas oportunidades profissionais, a dificuldade das pessoas em comunicar e estabelecer uma comunicação proativa, uma comunicação positiva e uma comunicação que não potencialize conflitos é também uma competência fundamental. Cada vez mais as organizações têm procurado lideranças com a capacidade de comunicação, uma comunicação bastante objetiva, uma comunicação com conteúdo, e nos auxilia também nessa superação de desafios. Aqui eu não estou mostrando a comunicação como uma fórmula mágica de sucesso. Isso não existe. Isso não existe. Aqui o objetivo não é apresentar as 7 chaves do sucesso da comunicação. Eu sou bastante crítico a respeito desse tipo de abordagem. Aqui é mostrar como a comunicação
que nós já possuímos pode potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Tudo bem? Então, seguindo aqui, então, pensando na questão das organizações e da comunicação, a comunicação vai permitir a leitura do ambiente competitivo dentro das organizações. Como funciona isso, né? Isso é apenas uma introdução, ainda não estou mostrando nenhuma técnica comunicativa. A leitura do ambiente competitivo envolve o quê? Por meio do saber olhar, por meio do observar, por meio da capacidade comunicacional, você consegue compreender valores, você consegue compreender expectativas, mapear expectativas, identificar interesses dentro de um contexto organizacional. Você consegue, por exemplo, identificar quais são as principais forças que impulsionam uma organização e aquelas que vão demandar um ajuste, um alinhamento ou uma adequação num determinado cenário. E provavelmente vocês podem se preparar para poder aproveitar esse cenário. Um exemplo rápido: uma organização que precisa realizar um ajuste na sua estrutura de recursos, porque o mercado está demandando produtos com custo menor e, naturalmente, um valor menor, por meio da leitura profissional, compreendendo o ambiente, outros conhecimentos técnicos sobre sua área de atuação, e também compreendendo a dinâmica onde você trabalha, você pode se preparar e estar preparado, e estar disponível para oportunidades internas da organização. Um outro ponto importante: as ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas, elas são disruptivas. Elas quebram padrões comunicacionais até então desenvolvidos e trabalhados nas organizações, e elas potencializam a comunicação individual. Elas potencializam a comunicação individual. Então, saber utilizar essas comunicações, como, por exemplo, um WhatsApp dentro de uma empresa, como que eu utilizo um WhatsApp, como eu realizo uma apresentação para parceiros da minha empresa, eu sou responsável, por exemplo, pela apresentação do relatório trimestral, como que eu vou conduzir tudo isso, fazendo uso adequado da ferramenta, é importante. E tudo isso demanda o quê? Um aprendizado contínuo. Então, é lógico que aqui eu me proponho a apresentar esses elementos estruturantes, mas a gente sempre vai aprender sobre comunicação na nossa carreira e na nossa vida, tá certo? Então, a comunicação pessoal e profissional, ela envolve o quê? Ela envolve influenciadores, todos nós somos influenciadores. Eu, nesse momento agora, eu estou sendo influenciador, por exemplo. Eu estou vendendo uma ideia a respeito de comunicação, essa ideia baseada na minha experiência profissional, na minha vivência individual. Isso é um trabalho de influência. Da mesma forma que todos nós e vocês são influenciadores nos seus grupos sociais, empreendedores que precisam potencializar e impulsionar os seus negócios, intraempreendedores, que são aqueles que trabalham com, digamos, com espírito empreendedor dentro do contexto organizacional, vendedores, negociadores e aqueles que trabalham com relações interpessoais. Aqueles que precisam, ou seja, todo mundo, né, estabelecer relações interpessoais bastante positivas. Esse é um ponto importante. Isso é até tema para uma outra conversa, ou até mesmo para um outro curso, que é a gestão de conflitos, né? E a superação de objeções, técnicas comunicacionais relacionadas à gestão de conflitos associados a relações interpessoais. Então, isso é fundamentalmente importante. E por que tudo isso é importante, né? Isso representa o quê? Essa necessidade comunicacional do desenvolvimento de habilidades e competências não surgiu do nada. Isso não surgiu do nada. Isso é resultado de uma dinâmica histórica das relações humanas e também das relações comerciais, das relações de negócio e outras relações. E para isso eu gostaria de falar rapidamente a respeito de um conceito chamado mundo VUCA, né? Esse conceito foi desenvolvido por um psicólogo a partir dos anos 80, que procurou o quê? Identificar características a respeito do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Onde ele identificou alguns elementos. É óbvio que o mundo é mais complexo do que essas 4 palavrinhas aqui. Mas essas 4 palavrinhas, elas nos dão condição de compreensão do porquê a comunicação é extremamente importante. Então, se fala que, pós-ano de 1945, nós vivenciamos um mundo VUCA. Muitos já falam que isso mudou.
A gente está num chamado mundo Bunny, mas vamos nos concentrar aqui no mundo VUCA, né? Mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por que isso? A alta velocidade e intensidade das forças que impulsionam as mudanças. Nós estamos num mundo de mudança muito rápida, de uma mudança intensa. A todo ano, a todo momento, surgem novas tecnologias, novas questões comportamentais, ou seja, isso é volatilidade. O aspecto volátil da realidade humana, né, relacionada a esse desenho de mundo. Incerto, um alto nível de imprevisibilidade. Complexo, muitos fatores estão envolvidos nas transformações. E ambíguo, diferentes pontos de vista para entender e analisar os fatos. Muitos falam que nós estamos no momento da pós-verdade, nós estamos vivendo um momento de pós-verdade. E isso é importante pelo seguinte: um mundo de alta velocidade, intensidade de forças que impulsionam mudanças, faz com que individualmente ou coletivamente, dentro de uma organização, as empresas e as pessoas precisam estabelecer uma comunicação bastante efetiva para compreender essas mudanças, para acompanhar essas mudanças de mercado. Porque a comunicação não é só a comunicação pessoa a pessoa, é a compreensão de todas essas mudanças, é a compreensão dessas transformações. Esse alto nível de imprevisibilidade, ele pode ser mitigado, digamos assim, por meio do trabalho de equipes, por meio da gestão de pessoas, que envolve também processo comunicacional. Esse nível de complexidade envolve diferentes conhecimentos e diferentes abordagens, que faz com que a comunicação se transforme numa habilidade fundamental para a superação e compreensão desse nível de complexidade. E esses diferentes pontos de vista demandam negociação, comunicação, gestão de incertezas e gestão de expectativas. Então, por isso, também que a comunicação é um ponto fundamental que é necessário para a nossa sobrevivência profissional, para o nosso aproveitamento de oportunidades nesse ambiente tão complexo e, naturalmente, para a compreensão desse ambiente. Além disso, nós temos um grande volume de informação. A gente recebe um número gigantesco de informações diariamente. Eu tenho certeza que vocês nunca chegaram a contar, não é? Mas os aplicativos, eles sabem o número de ações, ações comunicacionais que a gente recebe, principalmente relacionados à venda e também outras informações de influência. Alguns anos atrás, foi realizada uma pesquisa onde, eu não lembro exatamente a fonte da pesquisa, eu peço até desculpas por isso, mas onde a gente detectou o quê? Que existiam mais de 1.600 estímulos de venda direcionados individualmente para uma pessoa por meio de um smartphone. É óbvio que a gente não lembra de todos esses estímulos, porque existe um fenômeno, existe uma característica chamada atenção seletiva. A gente acaba prestando atenção somente naquilo que é importante para a gente. Eu vou dar um exemplo de atenção seletiva para quem teve essa experiência, né? E eu vou fazer um exemplo associado a um produto, porém, cada um vai associar aquilo que deseja. Imagina o seguinte: você que quer comprar um carro, e aí o carro do seu sonho é de uma determinada marca. Aí quando você anda na rua, você só vê aquele carro. Isso é um fenômeno chamado atenção seletiva. Você vai prestar atenção somente naquele veículo que tem relação com interesse. Isso também funciona com questões de comunicação. Você às vezes presta atenção somente naquela informação que vai fortalecer a sua percepção ou ideia a respeito de um determinado assunto ou tema, ou você vai prestar atenção somente naquilo que, digamos, tem algum elemento ou atributo que chama a sua atenção. Então, você tem atenção seletiva, você tem o fenômeno da fake news, você tem elementos de inovação na comunicação, olha a inteligência artificial atualmente. Você tem as ferramentas tecnológicas de comunicação e você também tem a necessidade de engajar pessoas. Eu tenho um grande cliente, né, um dos clientes que eu atuo, que esse cliente ele tem, obviamente eu não vou citar o nome do cliente, mas o que ele está passando representa como uma boa parte das empresas está vivenciando na atualidade. O pouco engajamento do time, principalmente relacionado a diferenças geracionais, à necessidade de um processo de comunicação bastante assertivo e também ao alinhamento das expectativas entre esses diferentes públicos, não é? Existem outras organizações e empresas que estão passando por problemas também parecidos, e a comunicação ela é um elemento que auxilia na gestão de todo esse processo.
Então, comunicação envolve necessidade de engajamento e, ao mesmo tempo, a superação desses desafios do nosso atual contexto. Então, um dos principais pontos que podem impactar de maneira negativa na sua comunicação é não conhecer a sua audiência, não saber para quem você está falando. É o primeiro ponto. Segundo, não conhecer a linguagem ou sinal comunicacional. Não saber usar a técnica comunicacional e nem utilizar as ferramentas de comunicação, ou até mesmo não possuir objetivo ou propósito. Um exemplo aqui da ferramenta de comunicação, um exemplo prático para vocês. Imagine que vocês necessitem realizar uma apresentação dentro de um contexto organizacional. E a sua apresentação vai envolver o quê? Vai envolver justamente a apresentação de um tema para a empresa, e aí você precisa desenvolver isso dentro de uma ferramenta como o PowerPoint. Como que eu organizo essa ferramenta? Primeiro ponto, quem é o elemento principal do processo de comunicação? É você. A ferramenta é apenas um elemento que vai auxiliar você no processo comunicacional, mas você é o emissor da mensagem da comunicação. É necessário ter essa consciência. E a partir disso, você utiliza as ferramentas dentro desse contexto de ferramenta, onde você pode utilizar a ferramenta como ponto de apoio, onde você pode utilizar a ferramenta como um elemento norteador. No meu caso aqui, eu procurei fazer o quê? Como são muitos assuntos e temas, o PowerPoint aqui ele acaba sendo o quê? O meu roteiro de desenvolvimento dos assuntos. Acaba sendo um ponto de apoio visual para que vocês possam ouvir a mensagem a partir do recurso sonoro e fazer uma associação com a imagem também. E percebam, eu estou comunicando com gestos. Isso também é uma estratégia comunicacional. Isso também envolve uma estratégia comunicacional que pontua os temas e assuntos e até mesmo dá o peso a respeito de cada mensagem compartilhada com vocês. Então, compreendendo isso, fica mais fácil o desenvolvimento dessa ação. E vamos começar a mexer nisso, né? Vamos começar a trabalhar com isso. Essa imagem é uma imagem clássica das falhas de comunicação dentro da empresa. E assim, eu tenho centenas de exemplos de falha de comunicação. Sem dúvida, um dos maiores desafios no contexto organizacional é saber comunicar. Se você sabe comunicar, você já tem uma habilidade, ou se você vai desenvolver essa comunicação e vai dar uma atenção especial para ela, você já tem, digamos, um diferencial muito grande. Isso porque, em muitos momentos, dentro da empresa, as pessoas estão mais preocupadas na agilidade da realização das atividades. E elas acabam não dando atenção adequada à comunicação. Então, essa imagem representa mais ou menos o seguinte: como o cliente explicou o que ele precisa, como o gestor de projetos entendeu, como o analista projetou, como o programador codificou, como o consultor descreveu, como foi documentado, o que foi instalado, como foi cobrado, como foi suportado e o que o cliente realmente queria. Pessoal, isso ocorre todo dia. Isso ocorre todo dia. O desalinhamento comunicacional entre aquilo que é a expectativa do nosso cliente, interno ou externo, e aquilo que a gente entrega para ele. Esse desalinhamento gera uma série de problemas. Primeiramente, durante o próprio processo, a falta da gestão de expectativas potencializa o nível de incerteza. E esse nível de incerteza gera maior pressão em você, desenvolvedor de uma atividade profissional. Segundo, a falta de atenção no que o outro está comunicando, o que o outro realmente quer, pode resultar na realização da atividade de maneira inadequada. Então, em muitos momentos, você é demandado a realizar uma determinada atividade, mas não houve um alinhamento claro, e a atividade é realizada e o resultado ele acaba sendo insatisfatório. Um outro ponto também, a gente sabe que nem sempre quem demanda para nós uma solução, ou quem nos solicita uma atividade dentro do contexto organizacional, obrigatoriamente precisa saber pedir. Na verdade, a gente precisa saber confirmar o que de fato a outra parte quer. Porque o nosso cliente interno ou externo, digamos assim, nem sempre sabe pedir, nem sempre sabe deixar claro. Então, cabe a nós realmente confirmar aquilo que foi demandado e aquilo que foi solicitado.
para você conseguir conseguir fazer a entrega. Isso envolve um processo de feedback. Então, tudo isso tem relação com chefia e liderança, processos de produtividade e necessidade de entrega. Apenas destacando, eu desenvolvi para vocês, está lá na plataforma do Simpla, e depois eu vou encaminhar via e-mail para todos vocês a apostila que tem um detalhamento de todos esses assuntos e temas, tudo bem? Para depois vocês olharem com bastante calma, não é? E também a disponibilização desse nosso conteúdo que foi trabalhado, que está sendo trabalhado hoje com vocês, tudo bem? Então, seguindo aqui, por favor, me interrompam no caso de dúvidas. Então, depois dessa apresentação geral do porquê a importância da comunicação, aqui a gente poderia falar sobre horas a respeito dessa importância. Vamos começar a construir o nosso processo comunicacional? E o primeiro ponto é o quê? Imagem pessoal. Imagem pessoal. É muito comum na universidade. Eu trabalho com eu trabalho com diferentes perfis de público, tanto para curso de graduação e pós-graduação, mas principalmente para graduação, jovens, muito jovens, né? Muito jovens, assim, extremamente jovens. Eu tenho alunos de 17 anos iniciando a graduação. E a gente sabe que nos diferentes momentos da nossa vida, onde nós estamos nos descobrindo, né? A gente está sempre se descobrindo a vida inteira, mas onde a gente procura ter um olhar muito maior para aquilo que de fato a gente quer fazer, o que a gente quer ser, e ao mesmo tempo a nossa imagem, a gente se sente incomodado com a questão da imagem pessoal. Principalmente quando você ouve de alguém que você precisa se enquadrar num determinado padrão. A minha apresentação não é aqui de enquadramento. Não vou falar para você que você tem que se vestir de determinada forma, não é isso. Mas eu vou informar que, se você utilizar certos recursos comunicacionais, você vai potencializar o seu processo comunicacional. É isso. Não é para mudar a sua personalidade, mas dependendo do contexto em que você está, a adequação do seu modelo comunicacional, por meio da sua imagem, potencializa oportunidades. E se você sabe disso, você pode potencializar, você tem opção de escolha. É nesse sentido. Aqui eu tenho dois elementos, dois exemplos. Eu também, um outro ponto, eu não tenho referências, né? Assim, eu não sou fã de ninguém, assim. Nossa, o Elon Musk, eu quero ser que nem o Elon Musk, né? Ele é o segundo homem mais rico do mundo. Gostaria de ter a conta bancária dele, mas eu não tenho. Mas eu não sou fã dele enquanto imagem pessoal, mas ele é um exemplo de imagem pessoal, vou explicar por quê. E o Obama também, ex-presidente norte-americano. No Brasil, nós temos outros exemplos também. O Elon Musk, ele é uma pessoa que não comunica tão bem, mas ele tem todo um aparato de marketing que o posiciona como um empreendedor tecnológico e inovador no atual contexto, né, histórico, tecnológico, né, e global. Digamos, ele é um empreendedor número um, é o sujeito que a empresa dele está desenvolvendo um foguete para ir para Marte, ele desenvolve tecnologias disruptivas e ele trabalha uma série de elementos de imagem pessoal. É um exemplo extremo. E o Obama também. Ele é um personagem, né, um personagem da política norte-americana que trabalha de forma excepcional discursos e tem uma capacidade singular na relação interpessoal. A questão que eu coloco é o seguinte: será que nós não temos referências próximas no nosso dia a dia? A gente não precisa ter, por exemplo, ídolos ou referências distantes, como se a comunicação fosse algo realmente distante para poucos. Tenho certeza que no dia a dia de vocês conhecem muitas pessoas que têm uma habilidade de comunicação singular, que possuem uma habilidade de comunicação única, ou até mesmo que fazem diferença por meio da sua comunicação. E aí eu proponho que vocês façam essa reflexão e procurem observar essas pessoas e também aprender com essas pessoas, né? Aprender com essas pessoas e com essa proximidade. Isso é um bom ponto de partida, tirando essa mitificação de que a comunicação ideal é a comunicação apenas transmitida por essas figuras míticas que nós nos deparamos continuamente. Então, quando você pensa em imagem pessoal,
independente de um grande personagem como os dois apresentados agora, ou como pessoas próximas, a gente pode falar que a imagem pessoal é a imagem que se transmite, que podem envolver valores, percepções, propósitos e demais atributos. Então, pessoalmente, vocês possuem valores, percepções, vocês possuem o propósito de vocês e uma série de atributos e qualidades e características, tá? A questão é, dentro do contexto onde você está, quais são os valores, percepções, propósitos e atributos mais valorizados? É isso. Então, eu posso estar dentro de um contexto organizacional, dentro de uma empresa, onde, mesmo eu iniciando minha carreira agora, eu tenho pouca experiência de currículo, mas eu tenho uma série de competências como comunicação, ou engajamento, gestão de pessoas, empatia, eu vou falar mais sobre isso, que podem ser competências que vão representar o meu atual nível de experiência profissional e podem me colocar dentro de uma vaga de interesse. Então, no momento em que você faz a leitura do lugar onde você está e identifica o que a empresa valoriza, você pode desenvolver essas competências e você pode evidenciar aquilo que você tem de bom. De bom no seguinte sentido, aquilo que você tem de bom naquele contexto, né? Aquilo que você tem de diferencial, a palavra bom não é adequada. Aquilo que você tem de diferencial. Então, vamos conhecer um pouquinho esses elementos. Quando a gente fala marketing pessoal, eu não estou reduzindo você a um produto, de forma alguma. Nós não somos produtos, mas nós entregamos um resultado e quando nós somos contratados, quando nós trabalhamos numa empresa, a empresa tem uma expectativa a partir do resultado que você vai entregar. Então, a partir disso, a gente faz uma relação entre o marketing tradicional e o marketing pessoal. O marketing tradicional, eu vou dar um conceito aqui, não precisam escrever esse conceito, tá bom? Nem está aqui no slide, mas é um conceito que representa o que de fato é marketing, um conceito proposto por Philip Kotler. Ele fala que marketing é um processo social e gerencial, no qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos com outros. O que o Kotler quer dizer? Que marketing envolve conhecer o seu público-alvo, desenvolver produtos e serviços, comunicar esses produtos e serviços e comercializar esses produtos e serviços. Agora vamos levar isso para o marketing pessoal. Você possui habilidades e competências profissionais, você sabe fazer algumas coisas, ou você tem características individuais que são diferenciadas, ou que podem ser importantes dentro de um determinado contexto. A gente pode associar isso ao seu produto, o que você vai oferecer. Um outro ponto, o preço, é o quanto isso custa no mercado. Qual é o valor disso? Praça é o local onde você vai vender isso. É o local onde você vai comercializar isso. E promoção é a forma como você vai comunicar isso. Então, o marketing pessoal ele envolve o quê? Primeiramente, você conhecer qual é o seu produto, qual é o seu diferencial, o quanto isso custa. Quer dizer que, se dentro de um contexto o seu produto é um diferencial, e estrategicamente naquele momento você vai trabalhar um determinado preço, você precisa evidenciar os seus atributos para poder justificar aquele preço. Ou você pode estar pensando numa estratégia inicial de um preço mais atrativo para depois você trabalhar outras estratégias de preço, ou seja, o valor que você vai cobrar. A praça, para quem você está falando? Para quem você está falando? Para quem você está comunicando? Por exemplo, né? Para quem você está comunicando. E promoção. A promoção diz respeito ao quê? A forma como você comunica. O que você vai evidenciar, a maneira como você vai comunicar. Então, marketing pessoal, ele envolve o planejamento da sua marca pessoal dentro de um determinado contexto. Isso é marketing pessoal. E aí a gente vai para a imagem pessoal. O que você comunica? Quais são os atributos e diferenciais que você vai comunicar? E aí, nesse caso, a gente se depara com o quê? Com a marca pessoal.
a sua marca. Vamos pensar na questão da marca. Vamos pensar na questão da marca. Eu vi que entraram outros colegas já faz algum tempo. Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa conversa, tá bom? A apresentação está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada para vocês, tá certo? Então, vamos lá. A marca pessoal, eu não estou minimizando a existência individual de vocês em relação à marca mercadológica, mas sim qual é a sua marca profissional em termos profissionais, né? A sua marca pessoal diz respeito à promessa de qualidade que você vai oferecer para o seu público-alvo. E a marca pessoal envolve o quê? O que você se propõe a entregar. Quais são as qualidades que você tem que podem ser importantes naquele contexto que fazem parte da sua marca? Pode ser a sua experiência, pode ser um curso que você desenvolveu, pode ser um conteúdo específico que você trabalha de maneira singular. Então, a marca envolve a promessa, o que você vai entregar, tá? Muitas pessoas têm uma visão bastante equivocada do que é marketing pessoal. E eles até falam, né? É um termo que a gente não utiliza no marketing. Ah, a pessoa é marqueteira. É um termo pejorativo, viu? Eu já vi muita gente falando, é marqueteiro, achando que está elogiando. É pejorativo isso. O marqueteiro parece que é aquele que se vende apenas, é aquele que procura se vender, mas sem conteúdo, tá? O marketing não, ele potencializa aquilo que você tem enquanto conteúdo. Ele potencializa aquilo que você tem enquanto conteúdo. Então, diz respeito à expectativa e entrega, diz respeito ao teu conteúdo, diz respeito ao alinhamento de valores que você tem dentro de um determinado contexto, diz respeito à qualidade do seu trabalho ou serviço, diz respeito aos elementos de diferenciação. Você tem elementos de diferenciação. Cabe explorar esses elementos. Você pode estar dentro de uma determinada empresa onde todos são especialistas numa determinada área. E você se diferencia a partir de uma determinada habilidade. Isso tem a ver particularmente comigo, Júlio, até, né? Uma história rápida a respeito das questões de elementos de diferenciação. Quando eu comecei a minha carreira profissional, lá no final dos anos 80, eu trabalhava na área de TI, de tecnologia da informação, né? Fiz um curso técnico e comecei a trabalhar com TI. Tanto que eu conheço análise de sistemas, programação, é uma área que eu conheço mesmo não atuando mais. E aí o que eu percebi naquela época, os profissionais de tecnologia, eles eram extremamente técnicos, mas eles tinham uma dificuldade de estabelecer uma comunicação com os públicos. Por quê? Eles eram aqueles sujeitos que eram focados diretamente na parte técnica. E é fundamental você conhecer o seu público-alvo para poder conhecer o que ele quer, para você desenvolver a solução e conseguir atender ele plenamente. Então, ali naquele caso, eu vi a comunicação e o marketing, né, como uma oportunidade de desenvolvimento profissional. E aí eu apostei na qualificação nesse segmento. O problema é que eu gostei tanto que eu deixei a área de TI e fui para essa área relacionada à comunicação. Mas é um elemento de diferenciação. Elementos de paridade, o que é isso? Diz respeito também com marca. O que você precisa ter para que você esteja elegível para uma determinada vaga ou oportunidade, ou quais são as características comuns de um determinado perfil profissional. Então, é importante a gente compreender isso. A gente compreende a partir da comunicação, do saber ouvir, e também a gente compreende isso a partir, digamos, da nossa capacidade de leitura do ambiente. E aí você tem condições de fato, realizar uma venda pessoal, né? Evidenciar que você sabe fazer. Existe uma ferramenta chamada análise SWOT, quem já estudou comigo, já viu isso, e até mesmo quem já fez uma série de cursos de estratégia e planejamento já ouviu falar. E é possível fazer uma análise SWOT pessoal para ir avaliando a sua marca individual, pensando no contexto comunicacional e no contexto de trabalho. Então, quais são as suas forças e diferenciais num determinado contexto? Quais são as suas fraquezas, aquilo que você precisa, digamos, melhorar e adaptar? Quais são as oportunidades apresentadas no mercado ou na empresa que você trabalha? E quais são as ameaças nesse mercado? A partir dessa análise inicial, onde você vai observar você e vai observar o seu contexto, você pode chegar à seguinte conclusão: o mercado, de fato, procura profissionais com determinadas características, e eu não tenho essas características. Isso, para mim, pode ser uma fraqueza, eu vou desenvolver. Você fazendo a leitura comunicacional de um ambiente, identificando aquilo que você precisa desenvolver.
Ou você identifica uma qualidade ou característica que você possui e que ninguém sabe que você possui. E aí você pode comunicar ela de maneira mais adequada, visando o quê? Aproveitar essas oportunidades. Evidenciar isso de maneira positiva no seu currículo. Então, a comunicação ela te ajuda a identificar aquilo que você tem de força para justamente ressaltar e destacar no seu discurso, na sua forma de comunicação e aquilo que você precisa desenvolver. Tudo bem? Por favor, então, se vocês têm alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade aqui para colocar suas dúvidas, por favor, tá bom? Como eu falei para vocês, aqui é um bate-papo, tá? Só destacando aqui, nós temos duas etapas. A primeira etapa, a gente vai trabalhar até 10 e pouquinho, conversando sobre questões associadas à comunicação. Aí eu dou uma pausa de 15 minutinhos para vocês esticarem as pernas, enfim, aí a gente retoma com a nossa conversa. E aí algumas questões são importantes para a gente avaliar a nossa marca ou o nosso posicionamento, né? Primeiro, a gente viu que a marca diz respeito a uma promessa daquilo que você vai entregar para o nosso público-alvo. Então, primeiro ponto, qual é o posicionamento pretendido? O que é o posicionamento? É a forma como você quer ser visto, dentro de um contexto organizacional. Qual é a forma que você quer ser visto? Vocês já pararam para pensar nisso? Pararam para pensar dentro de um contexto de trabalho? Vamos utilizar influencers como exemplo, que é muito fácil observar. A gente percebe que existem uma série de influenciadores e influenciadoras que são pessoas que defendem certos posicionamentos. Isso é o posicionamento pretendido desses indivíduos e dessas pessoas, né? Elas acabam sendo o quê? Representantes de um determinado discurso e acabam evidenciando uma determinada imagem. A dica é: observem quais são as imagens que podem gerar oportunidades para vocês. E aí destaque, façam, digamos, definam qual é o posicionamento que vocês procuram. Como eu falei, muitos alunos, né? A gente sempre se depara isso com universidade, e em consultoria empresarial, as pessoas já estão colocadas ali naquele contexto, e elas não vão perguntar isso, obviamente, mas muitos falam: professor, eu tenho pouca experiência, como que eu me vendo? Então, quais são seus diferenciais, mesmo com pouca experiência? Pouca experiência. Você tem competências, que são competências que não são técnicas, digamos assim, mas são competências comportamentais. A gente já vai conhecer algumas delas. E isso pode ser o seu diferencial de posicionamento no início de uma carreira. Ou até mesmo os cursos que você realizou, que indica, primeiramente, a sua trajetória de aprendizado e indica também o seu nível de interesse e comprometimento numa determinada área. E a partir disso, qual é a sua marca? Qual é o valor? O que você representa? Quais as características devo desenvolver ou evidenciar? E por que tais características? Isso é resultado também da sua análise SWOT. Eu vou desenvolver algumas características, algumas competências. Mas por que eu tenho que desenvolver essas competências? É sempre importante realizar essa reflexão para você trabalhar o seu aspecto comunicacional. Como eu falei, a comunicação ela só ocorre quando você tem propósito. E se você tem propósito, você consegue ser mais assertivo nesse processo comunicacional. Alguma dúvida? Alguma consideração? Está todo mundo quietinho? Está todo mundo, né? Mas, por favor, qualquer dúvida, apresentem aqui as suas considerações, tá bom? É sempre um prazer aqui. Então, quais são as competências para a comunicação? O que a gente precisa saber para conseguir comunicar de maneira adequada? Vamos lá? Vocês estão observando aqui essa imagem, né? Habilidade e competência. Vocês sabem o nome desse jogador? Alguém tem ideia o nome desse jogador? Felipe Coutinho. O Coutinho, muito bom, muito obrigado. É o Coutinho, né? Essa imagem é a imagem da Copa onde o Coutinho brilhou. Acho que foi a Copa aqui do Brasil, né? Ele brilhou na primeira parte da Copa, se eu não me engano, não tenho certeza, né? E aí a gente pode observar para o Coutinho e falar: o Coutinho ele é habilidoso? Vocês acham que ele é habilidoso? Quem conhece o Coutinho, sim ou não? Só do sujeito estar vestindo uma camisa da seleção brasileira e jogar na Copa do Mundo, será que ele é habilidoso? Acho que ele é habilidoso, né? Ele tem as habilidades do futebol, não é isso? Ele tem as habilidades do futebol. Ele conhece a técnica do futebol, mas nem sempre ele é competente. Ele nem sempre é competente, ou seja, nem sempre ele ajuda o time a fazer gol.
Pergunto para vocês, o Neymar é habilidoso? Sim ou não, pessoal? O Neymar é habilidoso? Mas essa turma está muito tímida. E logo num curso de comunicação, o que vocês acham? Sim. E Sim, muito. muito habilidoso, Ah, né? não é à toa que ganha o salário que ganha, né? Ganha o salário que ganha. Perfeito. Colocaram sim, obrigado. Eu já utilizei esse exemplo em grupos onde você tem um número, grupos com a presença do grupo feminino de maneira expressiva. E quando eu faço essa pergunta usando o Neymar, a maioria fala que não. Ué, mas como que o Neymar não é habilidoso? Ele é habilidoso, mas por que as pessoas falam que não? Devido à imagem pessoal dele. É o que o pessoal vende, a imagem dele é negativa. E aí, a Perfeitamente. imagem negativa vendida, o pessoal acaba comprando a imagem negativa. E É não o isso. que ele fez, por onde chegou. É isso mesmo, Jean. Perfeito, obrigado. Né? Então quer dizer o seguinte: olha só como que uma imagem marca pessoal pode ofuscar ou gerar um ruído a respeito de uma capacidade singular de contribuir com um time numa vitória, por exemplo. Porque o ruído, as polêmicas, a falta de uma comunicação mais assertiva faz com que ele não consiga, digamos, evidenciar o que ele tem de melhor. Na minha opinião, agora entre a gente, falta um pouco de assessoria de imprensa ali. Falta um pouco, não, falta muita assessoria de imprensa, porque a gente percebe que outros jogadores, eles passam por polêmicas também. Porém, ali no caso, você tem qualquer tipo de polêmica extremamente evidenciada, potencializada e amplificada no caso do Neymar. Mas esse não é. Pois não. No caso do Neymar, só completando, no caso do Neymar, a comunicação ele até tem, o problema é que ele vai muito na brodagem, né? Brother Sim. aqui, brother ali, e Então, não vai para um lado profissional, que ele é o profissional que chegou e o valor que ele agregou nisso tudo, né? Então, acho que perfeitamente, falta já. um pouco mais do lado profissional dele, coisa que ele não conseguia enxergar, nem o pai dele enxergou. Não. Então, por isso que ele está do jeito que está. E não vai ser campeão nunca, enquanto tiver com essa imagem medida negativa. Né? É isso mesmo. A imagem dele tá tão ruidosa, não é? Que ele poderia ser um grande ídolo e agora a gente tem uma percepção bastante negativa e bastante crítica sobre o que de fato ele é. Né? Existem outras questões envolvidas, mas a comunicação de fato é um problema. E aí a gente faz a seguinte associação. Quando pensamos em comunicação, existem as habilidades de comunicação e existe a competência da comunicação também. Então, você pode ser muito habilidoso em comunicação, mas não quer dizer que você vai ser competente em um determinado contexto. Vou dar um bom exemplo aqui para mim. Eu trabalho a comunicação há muito tempo. E a minha comunicação é direcionada para o desenvolvimento de habilidades e competências comunicacionais. Não quer dizer que eu tendo a habilidade comunicacional e a competência da comunicação num certo contexto, que eu vou, a partir de amanhã, ter a competência de venda de automóveis numa concessionária, mesmo tendo a habilidade da comunicação. Por quê? A competência, ela envolve outros conhecimentos agregados à habilidade. Então, não basta simplesmente você ter a habilidade, você precisa contextualizar essa habilidade dentro de um determinado desenho, dentro de uma determinada situação. E a partir disso, nós temos aqui dois elementos, soft skills e hard skills. As soft skills são habilidades socioemocionais que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa atividade no ambiente profissional e também nas nossas relações. E as hard skills são competências técnicas. Eu poderia dar o seguinte exemplo: você pode trabalhar numa empresa onde você é um especialista técnico e você conhece muito bem a técnica na realização da sua atividade, mas você precisa saber lidar com pessoas. Esse saber lidar com pessoas vai envolver soft skills. E a comunicação, ela também é uma soft skill. A comunicação, ela também é uma soft skill. Existe a comunicação hard skill, que a gente vai falar também, né? Mas a comunicação, ela é que potencializa aquilo que você tem enquanto qualidade técnica, enquanto expertise, conhecimento profissional de uma determinada área. Você pode ser, por exemplo, um economista, e é necessário você evidenciar no seu processo comunicacional as suas competências técnicas e a sua habilidade
de análise dentro do contexto da economia. Então, a comunicação, ela potencializa isso. Então, de forma geral, a hard skills é o que a gente coloca no currículo, são as nossas aptidões técnicas, certificações e qualificações, e geralmente é quantificável, a gente consegue quantificar. E as soft skills é geralmente aquilo que a gente tem um pouco mais de dificuldade de colocar no currículo, mas ultimamente as pessoas têm colocado. Habilidades de comunicação, por exemplo, e resolução de conflitos. Aptidões mentais, emocionais e sociais, e que são facilmente qualificáveis. É qualificável, não é quantificável, né? A gente não quantifica o nível comunicacional, por exemplo. A gente não quantifica, a gente qualifica isso em termos de resultado e competência. Então, nós podemos falar que nós temos as hard skills, são técnicas comunicacionais que podem envolver o idioma falado, o idioma escrito, o dress code, por exemplo, e a comunicação corporal. São algumas técnicas relacionadas ao processo comunicacional que podem auxiliar você a comunicar de maneira adequada. O idioma falado é fundamental, obviamente, potencializa a comunicação e dá credibilidade. O idioma escrito permite uma comunicação que seja clara, objetiva e que, por meio dos diferentes mecanismos, você possa comunicar de maneira assertiva. O dress code, que diz respeito ao código de vestimenta, também é uma comunicação importante dentro de determinados contextos, e a forma como você se comunica de maneira corporal, os gestos e expressões, que muitos também falam que envolve o dress code, é importante também para você comunicar valores, tá? Então, vamos entender cada um desses, né? Observando aqui, nós temos a comunicação por gestos, a comunicação não verbal. Antes de começar o desenvolvimento dos cursos EAD, como eu havia falado no início, né? Desde 2015, desenvolvendo muitos conteúdos para educação à distância, principalmente conteúdos para plataformas e para empresas, né? Até então, trabalhando somente com desenvolvimento de conteúdos técnicos que são entregues a empresas que comercializarão esses conteúdos. Antes de iniciar esse processo, eu procurei desenvolver algumas habilidades e competências para o desenvolvimento da apresentação por meio de recursos visuais e computador. Eu estou contando essa história para mostrar um pouco essa questão do desenvolvimento da habilidade e competência. Não é merchandising de nenhuma empresa, tá certo? Mas é só para mostrar esse processo. E também não deixa de ser um fato curioso. Até então, eu não conheço nenhum curso que desenvolva pessoas a apresentarem na frente da telinha. E aí eu procurei um curso porque estava tendo muita demanda, precisava me aperfeiçoar nessa questão da apresentação na frente de câmeras, com a utilização de microfones, enfim. E aí eu acabei encontrando um curso que não tinha essa finalidade, esse propósito, mas que conseguia me auxiliar no desenvolvimento de habilidades e competências. O curso que eu fiz foi um curso de apresentador de telejornal. Eu não quero ser apresentador de telejornal, de forma alguma, essa não é a minha área de atuação. Mas por que eu fiz esse curso? Porque o apresentador de telejornal é um verdadeiro vendedor da notícia. A gente não observa o jornalista que apresenta o telejornal dessa forma, mas ele vende a notícia. Ele vende a notícia por meio da forma como ele apresenta a notícia, ele vende a notícia por meio dos gestos, ele vende a notícia por meio da entonação, ele vende a notícia por meio de uma série de mensagens de comunicação verbal e não verbal que é realizada durante o processo. Na verdade, um curso de apresentador de telejornal, você tem uma aula com o pessoal da Fono, você trabalha com ator e atriz, você trabalha com apresentação da imagem pessoal, são diferentes técnicas que você utiliza ali, envolvendo gestos e códigos sonoros, por exemplo. Vocês já viram, só uma curiosidade, que alguns apresentadores, no momento que vão noticiar, por exemplo, a morte de alguém, acabam rindo, dando risada, sorrindo, já viram isso? Uma curiosidade, por quê? O jornalista, ele está fazendo a leitura do TP, do teleprompter. Então, existe um equipamento que ele olha para a câmera e ali a própria mensagem, o que ele tem que falar, está aparecendo ali. E são muitas informações, é um ritmo frenético de leitura de informação e, ao mesmo tempo, de interpretação. Então, ele precisa ter a consciência da mudança do assunto.
Então, às vezes tem um assunto positivo, aí já vem um assunto negativo e ele não conseguiu modular a expressão facial dele e ele deu a notícia de uma maneira descontraída, sendo que aquela notícia demandava um pesar. Então, olha só a importância da expressão, né, da forma como você comunica. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente está comunicando com a outra parte, a gente não tem consciência da forma como a gente está utilizando a nossa expressão, né, como a gente está utilizando os nossos gestos. Em muitos momentos, você está mandando um sinal totalmente inadequado ou diferente para a outra parte. Eu fui realizar uma palestra. Existe um evento que é promovido por uma instituição internacional, que é um evento que promove o quê? Conferências para empreendedores latino-americanos. E eles realizam todo ano palestras aqui no Brasil, eles fazem um giro de palestras na América Latina, então existe o evento no Brasil, existe o evento na Colômbia, o evento na Argentina, e aí você tem vários exemplos, né? E geralmente quando o evento ocorre no Brasil, eu participo, alguns desses eventos eu tenho participado. E ali é um evento que trata de temas importantes no universo da gestão empresarial. E eu lembro que, obviamente, eu não vou citar o nome da profissional, mas uma profissional extremamente qualificada, uma profissional com muito conhecimento e muita experiência, que foi realizar uma apresentação num auditório lotado aqui no centro da cidade de São Paulo. Porém, a profissional ela tinha pouca experiência em apresentação. E é natural, estava muito nervosa. Imagina você subir num palco com 300 empresários e comunicar para esses 300 empresários. Toda a comunicação não verbal dela comunicou a falta de experiência. E isso acabou reduzindo, por exemplo, o impacto e o alcance da mensagem para aquele público extremamente interessado no que ela tinha para comunicar. Isso ocorre com todas as pessoas, isso é normal, isso é muito comum, mas isso sinaliza e evidencia a importância da gente conseguir modular a nossa comunicação de uma maneira que a gente alinhe essa comunicação com o teor da nossa mensagem, com o conteúdo da nossa mensagem. Também existem profissionais que têm uma capacidade de expressão não verbal genial e mesmo que não tenham conteúdo nenhum, conseguem vender o seu peixe, digamos assim. Conseguem vender o seu peixe também, é uma característica, isso também acontece. E aí, no momento que a gente presta atenção na estratégia, no modelo comunicacional, a gente compreende que ali, na verdade, a pessoa é muito boa de comunicação não verbal, mas tem pouco conteúdo. Então, algumas dicas, né? Preste atenção nos gestos, nos códigos sonoros, como que você vai utilizar os códigos sonoros, a questão da gíria, né? Aqui no caso é comunicação verbal, a gíria, mas em muitos momentos você faz alguns códigos sonoros ali, algumas expressões, utiliza algumas gírias que são inadequadas, ou até mesmo os sinais que você utiliza, que não representam aquilo que você quer comunicar, as expressões faciais, as imagens que você compartilha, a sua apresentação física. A minha estratégia pessoal em apresentações em palco, eu me movimento muito. Eu me movimento muito, mas não de uma forma que gere incômodo, mas eu me movimento muito e olho no olho das pessoas, né? Na hora que eu comunico a mensagem, eu olho diretamente para a minha audiência e para a minha plateia. E enfatizo aquilo que é o principal da minha mensagem e associo isso às expressões faciais. É uma forma de potencializar o alcance da mensagem. Quem tinha E muito eu, isso era o pois não. Hitler, né? Desculpa, eu Quem não tinha entendi. muito isso de comunicação, atingia muitas pessoas, era o Hitler, né? Hitler, Lula. Perfeito, já. Perfeito. Você queira Você que sa... não, ele tem uma comunicação visual, expressiva, facial, que conseguiu atingir muitas pessoas. Perfeito. Então, tipo assim, sabendo direcionar a forma de se vestir, de se portar, e na hora de repassar o que quer vender a imagem, né, do que ele quer, do que ele se propõe, acaba influenciando pessoas. Perfeito. E Você... foi introduzindo muitas pessoas a isso. Sim, sem Aí, a dúvida. mesma coisa o Lula. Ele sabe se comunicar muito bem, olhando bem nos olhos, que você falou, que acaba atingindo mais pessoas. Quanto Sim, mais pessoas ele saber atingir no olhar ou na expressão que ele vai resolver, vai dar tudo certo. É mais ou menos isso, né?
Perfeito, é isso mesmo, né? No caso, os políticos, de forma geral, eles têm uma capacidade de comunicação singular. Por isso que eles estão ocupando o posto na área política, né? E no caso do Hitler, o Hitler, na verdade, ele é um estudo na área de comunicação. As estratégias de comunicação que foram desenvolvidas e aplicadas na época ali do nazismo, digamos assim, eram comunicações de engajamento, de influência. É óbvio que existiam outros contextos sociais e econômicos que potencializaram a comunicação, mas o Goebbels, que foi o principal articulador do processo comunicacional dele, era um gênio em termos de comunicação e alcance. É muito comum na publicidade a gente observar esse momento histórico, que é um momento triste da história, digamos assim, mas o que ele representa em termos comunicacionais. A gente, eu até sugiro a vocês, existe um filme que trata justamente de símbolos de comunicação associado a posicionamento político. A gente não vai entrar em política, nem cabe, obviamente, aqui, não é do nosso curso, mas o nome do filme é A Onda. Tá no YouTube, só pesquisar A Onda. Ali você tem o quê? A comunicação sendo utilizada como elemento de influência de determinados valores e como a comunicação se dá. O foco não é a comunicação, mas ali fica evidente a importância do processo comunicacional. O nome do filme é A Onda. Vale muito a pena assistir, tá bom? Muito obrigado, viu, Jean, pela contribuição. E demais colegas, por favor, fiquem à vontade aqui. A Ele comunicação trabalhando corporal. assim, você falando assim, eu fico quietinho, pelo amor de Deus. Ah, imagina, É que eu acho que obrigado. no que você comentou sobre pessoas e tal, a forma de comunicar, eu achei que são duas pessoas bem extremo, uma totalmente radical e a outra populacional, que Sim, aí sim, abrangia uma comunicação que sem paradigmas, né? Um é perfeita, uma comunicação hoje de internet, mais engajado, e uma outra pessoa que não tinha nada disso, mas tinha um gênio por trás que conseguiu alastrar uma coisa tão gigantesca que foi. Só, perfe- só pela fala. perfeitamente, só pelo poder da comunicação e da expressão, né? Você observando esses e outros personagens, principalmente da política, você percebe a energia e a forma como eles utilizam a expressão corporal e a articulação das ideias e o alinhamento com a percepção de mundo que aquele público possui. Perfeito, assim, é um Sim, ótimo exemplo, é um ótimo exemplo. eu não sou a favor de nada, tá? Eu só coloquei essas Sim, tal, porque, que queira que não, a imagem do Lula era totalmente oposta. Um cara sim, ex-presidiário que voltou a ser presidente. sim, E o Hitler, que queira que não, ele era apenas um soldado que de repente virou um imperador. E, sim, tipo assim, mostra o quanto a comunicação faz uma diferença em qualquer nível. Basta a pessoa se empenhar, acreditar e continuar evoluindo nessa parte. perfeitamente. Como que a comunicação ela potencializa discursos, né? E a comunicação alinhada ao quê? A questão da própria expressão corporal tem a ver com gestos também. Nós temos aqui essa imagem dessa moça aguardando ali o processo de seleção. Como eu falei, aqui não é um enquadramento ou entrevista, não é um enquadramento daquilo que você é de fato, mas é a compreensão de que um gesto, uma expressão física e corporal comunica, como tem uma comunicação importante. E você sabendo disso, você pode utilizar isso ao seu favor. Você pode utilizar isso para potencializar justamente aquilo que você quer comunicar. Alinhado, né, associado a tudo isso, a gente tem a questão do idioma, a forma como a gente utiliza a comunicação. Uh, geralmente na adolescência, né, eu particularmente utilizei muito isso, a gente utiliza, digamos, a gente possui muitos vícios de linguagem, né? Eu acabei de falar o termo, eu acabei esquecendo até, gírias. A gente utiliza muitas gírias. As gírias, elas são um código de comunicação geralmente muito informal, utilizado em certos contextos. Quando você inicia sua atividade profissional, o grupo social no qual você compartilha suas experiências, ideias e percepções tende a utilizar um número menor de gírias, dependendo do seu contexto. E aí é comum que você, aos poucos, vá deixando de utilizar essas gírias. É normal. Lá com os meus 15, 13 anos, eu falava gíria, eu falava muita gíria.
Agora eu quase não utilizo, eu nem utilizo gíria, né? Porém, se eu começar a me comunicar muito com esse ambiente da gíria, é comum que eu vá utilizar algumas expressões. Você acaba aprendendo esse processo. Então, o idioma que você utiliza, ele diz respeito ao alinhamento do ambiente onde você está. E a utilização de uma linguagem alinhada ao ambiente, ela é importante. Então, se você trabalha num determinado segmento mais informal e a linguagem ela envolve um certo nível de informalidade, tudo bem. Mas se você trabalha num ambiente mais formal, onde a língua ela tem uma, digamos, um modelo de comunicação sem utilização de gírias ou outros recursos, é importante a gente compreender como nós vamos estabelecer esse processo. Isso diz respeito a fortalecimento da imagem pessoal e da credibilidade. Algumas gírias, elas quase não têm tradução. Eu me lembro que eu falava, né, é novas. Eu nem sei o que significa isso mais. Quando alguém ia cumprimentar você, você falava, é novas, não é? Eu lembro de uma gíria, quem é mais velho talvez vá lembrar, eu não usei essa gíria não é da minha época, não é da minha época, talvez seja uma geração anterior. Não sei se vocês já ouviram aquela chuchu beleza, já ouviram isso? É até meio ridículo, né? As pessoas elas perguntam: "Como que você tá?" O outro: "Chuchu beleza". Isso é um tipo de gíria também, né? É uma comunicação informal. Então, você precisa compreender o ambiente onde você está para a modulação dessa comunicação e para a consciência do que você fala. E isso é um exercício contínuo. Então, a comunicação falada, ela envolve a utilização correta do idioma, a estruturação da forma como você vai apresentar isso e seu objetivo de comunicação. O que é importante o que é importante nesse processo? Não ser prolixo. Não ser prolixo, né? É muito comum as pessoas elas realizarem uma comunicação prolixa. O que é prolixo? É a pessoa que fala de maneira extensa e sem conteúdo. Um prolixo fala, fala, fala e você não entende nada que a pessoa está falando geralmente. E quando você está conversando pessoalmente com um prolixo, ele ainda segura no teu braço para você não fugir. É mais ou menos isso, né? Então, um prolixo ele não tem início, meio e fim na comunicação. Ele começa a falar, falar, falar de maneira intensa e você até perde o ar quando ele está comunicando e fica desagradável. É muito desagradável. A falta de objetividade tem relação com a comunicação prolixa e com a comunicação sem propósito, e também os vícios de linguagem. Isso você não aprende de uma hora para outra, mas o primeiro ponto é ter consciência que isso existe, para você mitigar e minimizar esse processo. Além disso, você tem o quê? A comunicação por meio de elementos técnicos. Então, vocês estão observando aqui que eu utilizei o PowerPoint. Eu até exagerei aqui nas imagens, né? Mas eu fiz uso dessas imagens e não utilizo conteúdo escrito como se fosse um texto ou um parágrafo. Por quê? Entendendo que o objetivo de vocês não é realizar uma leitura do que está aqui na tela, mas é observar as imagens aqui como pontos de referência e, a partir da minha comunicação oral, estabelecer um link com esses conteúdos. Então, isso é uma técnica para a utilização desses recursos. É possível realizar comunicações sem a utilização desse recurso? Obviamente que sim. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou desligar, não vou interromper aqui a imagem, não vou interromper, só vou fechar aqui o meu vídeo. Eu posso realizar uma comunicação onde a minha imagem não vai aparecer, entendendo que eu só tenho agora dois recursos. A imagem que está na tela, tá certo? E a minha capacidade de comunicação sonora, capacidade de comunicação verbal. Os locutores de rádio, eles utilizam a comunicação verbal deles para comunicar também. Então, você, alinhando a sua comunicação com o recurso que você possui, você planeja adequadamente a utilização desses recursos. Então, dentro do contexto organizacional, a gente precisa observar qual é o nosso propósito numa comunicação no WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem em áudio, vou mandar uma mensagem em texto, qual é o meu público? O meu público está disponível uma mensagem em áudio? Geralmente esse público trabalha com mensagens curtas ou mensagens longas. Qual é o teor da mensagem que eu utilizo ali na transmissão?
É um público que permite a comunicação de emojis? Existem muitos que falam que a comunicação de emojis infantiliza a comunicação. Então é importante compreender se seu público que recebe a mensagem é um público que você tem a liberdade de estabelecer um certo padrão de comunicação por meio dessas ferramentas. É importante compreender que as pessoas dentro do contexto organizacional recebem centenas de mensagens por dia. E que mensagens muito extensas, sem objetividade, são mensagens que vão ficar no finalzinho da fila, quando aquela pessoa não tiver mais energia para poder dar a atenção adequada à sua mensagem. Então, isso não é uma regra geral, mas é importante compreender que a objetividade, ela sempre caminha, sempre não, na maioria das vezes caminha com a efetividade, principalmente utilizando esses recursos de comunicação dentro do contexto organizacional. Outros aspectos associados a isso, a comunicação em WhatsApp, na empresa, qual é o horário que você utiliza essa comunicação, qual é o teor da comunicação que você coloca ali e qual é o objetivo da comunicação. Imagina, você vai dar um feedback utilizando o WhatsApp. Um feedback é uma oportunidade singular de engajamento e motivação, ou de alinhamento com o colaborador. O olho no olho ou a comunicação síncrona ao vivo potencializa o engajamento, potencializa o alinhamento via feedback. Então, não é adequado a utilização dessas ferramentas para certos tipos de modelo comunicacional. O que a gente sugere? Identificação das ferramentas, definição de quais são as ferramentas para determinados propósitos e a consciência da utilização dessas ferramentas de maneira clara e objetiva. Já quase caminhando para o nosso intervalinho, olha só, 1h30 passou voando, né? Pelo menos para mim aqui passou voando. E a comunicação por meio, digamos, do dress code, né? Que é o código de vestimenta. Aqui também eu não quero definir como você vai se vestir, nem é esse o objetivo, mas compreender o seguinte, que a vestimenta é um código cultural, social. E a vestimenta, ela pode comunicar autoridade e relevância dentro de um determinado contexto, dentro de um alinhamento organizacional e dentro de um determinado propósito. Então, existem ambientes de trabalho em que a forma de comunicação ela é mais informal por meio da sua vestimenta. E existem outros que trabalham com certo nível de formalidade. Particularmente, eu penso assim, que existem contextos de trabalho que demandam uma formalidade maior. E se particularmente para que essa formalidade por meio da vestimenta, ela pode abrir oportunidades, eu não tenho nenhum problema em me adequar a esse, digamos, a esse dress code. Mas existem outros dress codes que são mais informais, que procuram justamente representar características individuais. Um bom exemplo, uma agência de publicidade. Quanto mais singular você for, menos enquadrado no modelo, mais legal você é, digamos assim. Isso é um modelo de dress code. Mesmo as pessoas acreditando que elas não estão inseridas no dress code, elas estão inseridas no dress code da informalidade. É um código de vestimenta também. Um outro exemplo relacionado a isso, os militares. Os militares têm um dress code. O corte de cabelo, os militares, homens e mulheres, né? O corte de cabelo, a forma como que o cabelo se apresenta. O que mais? No caso dos homens, você já viu militar de barba? No Brasil não tem. Fora do Brasil você encontra, mas no Brasil o militar não tem barba. O militar, né, do exército principalmente, ele pode ter um bigodinho e ele tem que pedir autorização para o chefe dele. Imagina, né? Posso deixar um bigodinho? É algo até diferente para a gente que não tem essa experiência. Mas isso é um código cultural. Então envolve uma cultura de uma organização que representa um modelo de comunicação, já que o indivíduo também representa a organização no qual ele faz parte, representa valores, são evidências sociais e representam um certo nível de credibilidade dentro daquele contexto. Então, é importante a gente observar qual é o código cultural do ambiente onde nós estamos e o que esse código cultural ele comunica. Existem muitos cursos, né, relacionados a dress code. Existem especialistas de dress code, eu não sou um especialista de dress code, tudo bem, mas compreendo que essa percepção do ambiente ou contexto onde você está é importante para esse alinhamento. Tá joia? Então, aqui, fechando nessa parte, um bom comunicador ele tem que planejar a sua comunicação, ele tem que ser flexível considerando os diferentes contextos,
Ele tem que ter a capacidade de uma escuta ativa, saber ouvir. O bom comunicador, ele sabe ouvir bem, paciência na compreensão e na comunicação. A gente está numa época em que a gente não espera o outro terminar a fala. A gente está pensando no que a gente vai falar. A gente está conversando com as pessoas pensando, o que eu vou responder? Você nem está prestando atenção no que o outro está falando com você. E é importante a gente ter paciência e escuta para estabelecer uma comunicação que seja uma comunicação positiva, né? Saber adaptar a mensagem, a forma como a gente se comunica, confiança naquilo que você comunica, transparência, simplicidade na sua linguagem, para que ela seja clara, clareza e precisão, obviamente. Tudo bem? Ok? Pessoal, essa nossa primeira parte, tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma observação? Alguma consideração que vocês queiram compartilhar? Então, nessa primeira parte, eu apresentei o porquê da importância da comunicação e também dos diferentes modelos de comunicação que podem potencializar a sua mensagem. Falamos sobre marketing pessoal, sobre a marca pessoal, sobre o mundo VUCA, que nos auxilia a compreender a importância fundamental de estabelecer um processo de comunicação bastante preciso, claro, objetivo, e quais são, digamos, os ganhos que nós podemos obter por meio desse processo. Então, seguindo aqui, vamos lá. Vamos começar a pensar, então, na estruturação da comunicação. Como que a gente trabalha essa questão da estruturação do nosso processo comunicacional? Então, aqui eu tenho um exemplo clássico do processo comunicacional que nos auxilia a compreender quais são os elementos que devem ser o ponto de observação principal. Primeiramente, a comunicação ela envolve alguém que transmite a mensagem, o emissor da mensagem, e aquele que recebe a mensagem. E é importante destacar que o emissor da mensagem, ele vai definir o planejamento da comunicação, considerando quem é o receptor e quais são os recursos disponíveis. Nós poderíamos utilizar essa nossa apresentação como exemplo. Num primeiro momento, eu sou o emissor da mensagem. Enquanto emissor, eu defini qual vai ser o canal de comunicação. O canal de comunicação é a utilização do Zoom. É um canal de comunicação que permite a utilização de imagem e som. A imagem, os recursos gráficos e a imagem do apresentador, além da transmissão sonora do sinal. Essa é uma característica desse canal. Eu defini também a mensagem. A mensagem é o conteúdo que está sendo trabalhado com vocês. E, a partir disso, eu planejo também questões relacionadas ao ruído. Então, uma das preocupações, uma boa captação de áudio, um local silencioso, um local com pouca interferência e uma boa iluminação. Então, a partir do planejamento do ambiente, eu reduzo possíveis ruídos. Porque, imagina, eu poderia estar criando aqui uma transmissão no ambiente com muita movimentação. Isso seria um ruído. Essa movimentação poderia atrapalhar o processo comunicacional. Ou eu poderia também trabalhar questões de ruídos simbólicos. O que é um ruído simbólico? Você tem um ruído físico e o ruído, digamos, semântico, de significado. Eu poderia aqui na minha comunicação começar a evidenciar a comunicação positiva de uma determinada pessoa. E se essa pessoa fosse, digamos, uma pessoa bem vista por uma parte aqui do grupo de participantes, as pessoas poderiam falar, poxa, o Júlio está falando mal de determinada pessoa, está utilizando ela como exemplo e referência negativa, não estou gostando desta comunicação. Então, o ruído é aquele que pode ser físico ou até mesmo um ruído de significado. Eu coloco ali no meio uma mensagem que não tem nenhum sentido e que possa gerar um ruído. Eu posso estar... eu vou vender um produto para um grupo de corintianos e falo bem do Palmeiras. Um exemplo muito infantil até. Isso pode ser um ruído, entendeu? Um outro ponto também é que vocês são receptores da mensagem também. Vocês são emissores da mensagem também, perdão. Vocês estão comunicando comigo a todo momento. E eu sou o receptor. Isso quer dizer que existe uma interação. Vocês possuem as expressões, vocês compartilham as ideias por meio do chat ou por meio do áudio. E tudo isso é comunicação. Então, na comunicação moderna,
O emissor ele é receptor também, e o receptor é emissor também. Isso é muito bom. Por quê? Imagina, eu estou numa entrevista de trabalho e eu estou apresentando a minha experiência profissional e eu consigo mapear as expressões faciais e postura do meu entrevistado. E eu consigo identificar, ou potencialmente identificar, como ele está enxergando aquela mensagem. E aí eu consigo explorar melhor cada etapa dessa mensagem. Então, num determinado momento, onde ele se mostrou mais interessado a partir de uma determinada experiência, e eu observando o interesse ali naquele momento, eu exploro melhor essa experiência. Ou até mesmo ele mostrou desinteresse numa determinada característica pessoal, que talvez não tenha aplicação naquele contexto de trabalho. E caso ela não seja importante, eu já vou para aquela que vai potencializar a minha imagem positiva nesse processo comunicacional. Então, a gente consegue modular cada uma dessas etapas. E o feedback é justamente esse processo de observação de como o outro está recebendo essa mensagem. Se o outro está entendendo, se o outro apresenta alguma ideia, conceito ou percepção positiva ou negativa, e aí você modula o seu processo comunicacional. A partir disso, a gente tem aqui um modelo comunicacional que pode nos ajudar nesse processo. Então, se eu quero comunicar algo para vocês, num primeiro momento é importante saber qual é a imagem que vocês fazem a respeito do que está sendo comunicado. Aqui, no caso, eu estou comunicando o quê? Técnicas de comunicação para o ambiente profissional e para a vida, de certa forma. Então, eu entendo que você já tem uma imagem positiva a respeito do que é comunicação. Eu não preciso vender que a comunicação ela é muito positiva. Eu preciso contextualizar, mas você já tem essa imagem positiva. Se você já tem essa imagem positiva, o meu objetivo é manter essa imagem e mostrar as técnicas relacionadas a uma boa comunicação. E a minha mensagem vai envolver planejamento da comunicação. Tudo bem? A minha mensagem, de maneira bastante objetiva, é como você pode se comunicar bem, destravando a sua comunicação por meio do planejamento. Quais são os apelos que eu utilizo? O que é apelo? Apelo, às vezes, é um termo usado de maneira negativa, mas ele é positivo. Apelo diz respeito ao formato que você vai usar na sua comunicação. O apelo, ele pode ser moral, ele pode ser emocional ou racional. Então, no caso, eu posso abordar um determinado assunto de maneira racional, explicando etapa a etapa desse assunto. Por que o assunto ele tem aquela estrutura? Esse é o apelo dessa nossa aula agora. Eu estou utilizando uma abordagem racional. Eu poderia, por exemplo, comunicar de maneira emocional, vendendo sonho, né? Assim, existem muitos palestrantes que a abordagem deles é emocional. Eles trabalham a questão da emoção, da alegria, da motivação. Isso cabe em alguns contextos. Em alguns contextos, a forma emocional ela potencializa a mensagem. Ela não resolve o problema, mas ela potencializa a mensagem. E a forma como eu vou usar isso, as ferramentas. No caso aqui, eu estou utilizando o Zoom, PowerPoint, recurso de captação de imagem e vídeo. Então, vocês viram que eu tenho essa estrutura e esse planejamento. A gente vai entender essas etapas aqui, como a gente potencializa a mensagem. Então, primeira coisa, quando a gente comunica, a gente tem que saber quem é o nosso público-alvo. É óbvio que existem situações em que não dá tempo de você definir o público-alvo exatamente, mas é compreender o outro lado. E aqui, no caso, eu usei a mesma representação gráfica que eu utilizo em alguns treinamentos que eu realizo em empresas. Aqui, no caso, essa imagem ela foi desenvolvida a partir de uma técnica chamada mapa de empatia. Mapa de empatia. O que é o mapa de empatia? A gente utiliza isso para poder realizar um exercício coletivo com os colaboradores de uma organização com o objetivo de se colocar no lugar do cliente. Tá? Eu estou usando isso como um exemplo, tudo bem? Existem outras técnicas para você definir o seu público-alvo. Então, quando você comunica, é importante você saber para quem eu vou comunicar. Quais são os valores daquela pessoa que eu estou comunicando? Se você é um vendedor, você está comunicando dentro da sua empresa. Qual é a dor daquela pessoa? Quando eu falo a dor, não é a dor física. Qual é a dor que incomoda ali aquela pessoa? Vou dar um exemplo prático. Eu vou fazer uma entrevista numa empresa, a empresa está contratando atendimento ao cliente, profissionais de postos de atendimento.
E aí eu faço uma pesquisa prévia sobre o segmento daquela área e identifico o seguinte, que é um segmento muito concorrido, existe um nível de redução de clientes, de perda de clientes, o churn é muito grande, né? Eles perdem muitos clientes. A principal reclamação das empresas daquele segmento é o nível e a qualidade do atendimento. Poxa, eu já tenho informações estratégicas importantes para o meu processo de seleção. Então, quem está me selecionando? É uma empresa da área de atendimento. Quais são os valores? Ela está procurando atendentes que tenham uma qualidade de atendimento e um bom relacionamento com o cliente, no sentido de estabelecer uma comunicação positiva, e o objetivo deles é manter o cliente. Então, a dor deles é o seguinte, eles estão perdendo muito clientes porque o atendimento não está conseguindo atender esse cliente de maneira adequada. Poxa vida, se eu sei qual é a dor dele, a minha comunicação pode potencializar a minha característica de atendimento. Ó, meu nome é Júlio, eu trabalho no segmento de atendimento, um diferencial é que eu consigo atender o cliente, estabelecer uma comunicação com bastante empatia, sem perder o objetivo do atendimento, com bastante clareza. Enfim, você começa a associar a sua expertise com aquilo que a empresa precisa. E quais são as dificuldades da empresa? Né? O que a empresa de fato está procurando? O que ela sente, a expectativa dela? O que ela pensa sobre o atendimento? Tudo isso você consegue fazer, digamos, um amplo mapa para você construir uma abordagem comunicacional a partir de uma imagem que o seu cliente tem. Então, são questões que exercitam a nossa percepção sobre o olhar do outro. Quando a gente pensa em objetivo, eu vou utilizar uma técnica aqui que tem mais de 100 anos, que é o modelo AIDA, que é utilizado na área de marketing. Esse modelo é um dos diferentes modelos, né? Existem vários modelos, mas o modelo AIDA ele é muito interessante porque ele nos auxilia a definir o nosso objetivo, que pode envolver todos esses elementos ou cada um individualmente. Então, uma comunicação ela pode servir para chamar a atenção, Então, você pode comunicar para que a pessoa olhe para você, para que para que você chame a atenção da pessoa, para despertar um interesse naquilo que você vai comunicar, para despertar o desejo no sentido de contratá-lo e para despertar a ação no sentido de realmente realizar uma contratação. Ou no caso de uma venda, eu vou chamar a atenção do meu potencial cliente. Potencial cliente a gente chama de prospect. Pode ser o cliente interno ou externo da empresa. Despertar o interesse, despertar o desejo e efetivar a ação. Atenção, interesse, desejo e ação. E como que eu posso chamar a atenção? Fazendo a lição de casa, conhecendo o que é importante para ele. E já na minha comunicação, utilizando isso. Eu sei, por exemplo, que naquela empresa existe uma dificuldade no que diz respeito à dificuldade de alinhamento entre as pessoas de um mesmo grupo. Eu vou fazer uma apresentação numa entrevista, utilizando a minha experiência com diferentes grupos, e eu já falo, ó, meu nome é tal, eu tenho X tempo de experiência em empresas de determinado segmento, e um diferencial na condução das minhas atividades é que eu trabalho muito bem em grupos e consigo conduzir as atividades com os meus parceiros de maneira, digamos, bastante efetiva. Isso já pode chamar a atenção. E isso também pode despertar um interesse na outra parte e conhecer mais a respeito daquilo que você tem a oferecer, né? A gente também tem aqui outros objetivos de comunicação utilizados na área de negócios, nas áreas de comunicação, de produtos e serviços, que a gente faz uma relação com o marketing pessoal. Como o marketing pessoal faz uso das estratégias de marketing de negócios, a gente pode usar isso aqui, como despertar a consciência, chamar a atenção, suscitar o interesse, proporcionar conhecimento. Então, você, no ambiente de trabalho, você pode proporcionar conhecimento à sua liderança sobre os seus diferenciais. Isso não vai ocorrer simplesmente numa única comunicação. Isso ocorre de maneira diária, regular, cotidiana, evidenciando aquilo que você pode fazer, né? Gerar identificação e empatia, criar desejo, suscitar expectativa, conseguir a preferência, levar a decisão, efetivar a uma ação, garantir e manter a satisfação, estabelecer interação, obter fidelidade, gerar disseminação de informações pelos interlocutores. Os influencers fazem isso muito bem dentro do ambiente social, das redes da mídia social, né?
Então, você tem aí possibilidades. Existem uma infinidade de objetivos que podem ser utilizados. Tudo depende do que você procura estabelecer. Em relação ao apelo, que também é muito importante. O apelo é essencial. A gente utiliza o apelo na nossa comunicação. As crianças, elas são especialistas em apelo emocional. Devido ao momento de formação delas, né, e a capacidade da utilização da linguagem, elas sabem muito bem expressar quando elas querem algo. Elas choram, né, elas fazem bico. Existem muitos adultos que são especialistas nisso também, mas as crianças são aquelas que têm o diploma, não é? Porque é a ferramenta principal. E isso é uma ferramenta que funciona muito bem e a gente compreende muito bem. Você pode ter um apelo emocional positivo, você pode ter um apelo emocional negativo. Eu vou dar um exemplo da propaganda e depois eu levo isso para o pessoal. Existem aquelas propagandas que mostram, propagandas de turismo, né, vendendo pacotes, que mostram as pessoas se divertindo em determinados lugares. É emocional, está vendendo um sonho, está vendendo uma satisfação, não é? Ou até mesmo aquele emocional negativo. Aquela imagem que aparece na capinha do cigarro, do maço de cigarro, uma pessoa doente. Aquilo é emocional negativo, em termos de propaganda. Em termos pessoais, um vendedor de imóvel, um vendedor da casa própria, na hora que ele faz uma abordagem para o seu público, dependendo do que ele identifica, ele já pergunta para você: o imóvel é para investimento ou para moradia? Aí a pessoa fala para investimento, ele já vai para o racional. Custo-benefício, você vai ganhar tanto, essa região é muito boa. Emocional. É para você viver ali com a sua família? Aqui você vai ter os melhores momentos da sua família, tem uma área de lazer muito legal, o espaço amplo para você poder descansar. Enfim, ele trabalha questões emocionais relacionadas a uma projeção. Aquilo que você vai ter no futuro enquanto emoção e experiência. E ele, como você tem que pagar pelo imóvel também, ele vai falar do custo-benefício, dá para pagar em X vezes. Então, ele utiliza o emocional com o cognitivo. E o apelo moral? O apelo moral diz respeito à moralidade. Moralidade, códigos de moralidade e ética, né? As empresas usam muito bem isso. Elas vão vender um produto e elas associam um produto à questão da diversidade, à questão, por exemplo, relacionada à sustentabilidade. E existem muitas pessoas que também vão engajar as pessoas utilizando isso nas empresas. A gente precisa conseguir entregar o resultado porque existe uma questão associada ao nosso propósito, ao nosso valor, e isso nos referencia, enfim, a questões de moralidade. É importante também destacar que a ética e a moral são questões que se transformam durante o tempo. Não é? São questões que se transformam durante o tempo. E a nossa observação sobre questões de moral e ética devem levar em consideração os diferentes contextos. Dependendo do grupo social, dependendo dos valores que você possui, cabe ou não você utilizar aspectos morais na sua comunicação. Cabe ou não você utilizar aspectos morais na sua comunicação. Tudo depende do contexto. Tudo depende do contexto, né? Eu vou dar um exemplo de questões relacionadas à moralidade. Empresa, nós temos dificuldade em relação ao engajamento do colaborador, eles não acreditam mais que eles têm que vestir a camisa da empresa e que o trabalho, de fato, é um elemento que é fundamental nas relações do dia a dia e que o trabalho é aquilo que enobrece o homem e a pessoa, né? Uma questão moral, esse discurso é muito comum. E no contexto que você está, talvez o apelo moral seja uma boa ideia. Então, é importante modular isso, é importante modular esse processo, tudo bem? Outra coisa que muda no que diz respeito à comunicação, a comunicação para o B2B, B2C. B2B, business to business, negócios para negócios. E B2C, business to consumer, ou seja, negócios para consumidores. Então, quando você vai vender um produto ou serviço para um consumidor, você tem que saber o que ele quer naquela comunicação. Se ele quer aquilo como uma experiência, ou ele quer aquilo como benefício central da sua necessidade. Vou dar um exemplo novamente do carro. Um vendedor de carros, ele procura saber para que vai ser utilizado aquele carro, para que ele possa fazer a venda dele e a argumentação. Então, se a pessoa vai utilizar para as atividades do dia a dia, para uma atividade de lazer, a comunicação pode envolver a potência, a experiência, a qualidade, o design, o que ele comunica.
Se ele vai vender um produto para uma outra empresa que vai ganhar dinheiro com aquele produto, com aquele carro, ó, melhor custo-benefício, o valor do seguro bastante atrativo, custo de manutenção diferencial. Olha só, para um cliente eu utilizo essencialmente uma abordagem racional, onde eu vou evidenciar o quê? Aspectos técnicos e cognitivos do meu produto ou serviço. E para o outro, uma abordagem emocional, dependendo do que ele procura. Dentro da empresa é a mesma coisa, só que na empresa você está comunicando para pessoas também. Então, essas pessoas, elas são afetadas emocionalmente e racionalmente. Então, é importante, no momento em que você se vende, digamos assim, você comunica os seus valores, você utilizar a racionalidade e a emoção. Porque a emoção, ela potencializa formatos e acessos. Ela potencializa a sua própria marca pessoal. Existem empresas em que existe um apelo comunicacional e emocional muito positivo. Você utiliza a emoção para mostrar que você é capaz de engajar e entregar aquele produto, mas suportado com um discurso técnico, o porquê você consegue, né? Apresentando de fato por que você consegue. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que saber o que a outra parte procura, qual é a dor dela, qual é a necessidade e desejo, o que de fato ela precisa e o que ela deseja, né? O que ela quer e como você vai utilizar a comunicação para conseguir apresentar uma solução em termos de necessidade e desejo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, tá bom? Continuando aqui, nós temos pessoas e Uma dúvida aqui. recursos. Opa, por favor, Jé. A dúvida é a seguinte: você falou das percepções do B2B e do B2C. Perfeito. A do B2B do funcionário com o cliente normal, né? Não, o B2C é para cliente normal, o B2B é para outras empresas, Ah, tá. outros negócios. Mas para você perceber aí tal, uma forma de abordagem mais assertiva seria como, mais ou menos? Vai Compre depender do que ele soltar para você, no caso, é isso? perfeitamente. No momento em que você comunica, você já está fazendo uma avaliação das necessidades e desejos daquela outra parte, não é? Então, num Uhum. primeiro momento da comunicação, vou dar um exemplo em termos de venda, mas isso pode ocorrer de diferentes formas. Um vendedor de automóveis, olá, tudo bem? Meu nome é tal, no que eu posso auxiliar? Você está procurando um veículo para tal finalidade? O que você pretende? O que você espera? Essas informações iniciais vão dar um norte para que o vendedor identifique. Poxa, ele é um consumidor, pessoa física, ele está procurando um veículo para poder trabalhar, para poder aproveitar as férias, para poder usar no dia a dia, e o produto que ele procura é um produto que é potente, um produto que tem design, um produto que é moderno, ele procura uma autoimagem naquele produto, por exemplo. Então, aí ele já compreende o seguinte, que ali você tem uma questão emocional e racional. Emocional, porque ele está procurando com aquele carro uma experiência sensorial, ele procura uma autoimagem social, por exemplo, e a partir disso, se você destacar os atributos emocionais, ó, é um carro moderno, com estilo arrojado, é um carro que tem um grande desempenho, você potencializa esses valores que ele procura. Digamos assim, quando você identifica que a pessoa procura aquilo para uma questão mais racional, ó, vou comprar um carro porque eu preciso trabalhar com ele para ganhar dinheiro. Trabalho com aplicativo, por exemplo. Então tem que ser um carro econômico, um carro que eu vou pagar pouco IPVA, um carro que é menos visado, enfim, o seguro é mais barato. Aí você tem uma abordagem racional, né? Você vai procurar o quê? Evidenciar elementos de custo-benefício, pensando no aspecto de venda. É a mesma coisa quando você está na sua empresa. Você tem lideranças que procuram engajamento e estão muito atreladas à questão da motivação e da emoção. E quando você comunica com essas lideranças, é óbvio, você tem que evidenciar suas capacidades técnicas, mas também você tem que fazer uma gestão de expectativa, evidenciando a sua entrega em termos emocionais e envolvimento. Mas quando você trabalha com uma liderança que quer um plano de trabalho detalhadinho, técnico, com início, meio e fim, com um resultado muito claro e objetivo, você vai racionalizar todo esse processo, né? Geralmente nas empresas existe um processo mais racional, mas seria bastante infantil da minha parte falar que as pessoas são racionais ou emocionais. Nós somos racionais e emocionais ao mesmo tempo, e é muito comum que durante a nossa análise a gente tenha uma percepção a respeito de algo e a gente procure, por meio do discurso, caber uma necessidade dentro de uma racionalidade. O que eu quero dizer? Às vezes a gente já escolheu emocionalmente o que a gente quer, a gente só quer uma confirmação racional de que a gente está fazendo uma boa escolha.
Às vezes acontece dessa forma também, né? Mas a ideia é justamente você mapear se a abordagem tem que ser emocional ou racional. Quando eu vou dar um exemplo também, né? Talvez não seja o melhor exemplo, mas às vezes eu recebo ligações aqui, vocês também devem receber, de grupos que trabalham com a questão da ajuda, né? Ajuda a outros grupos. Nós somos do grupo tal, grupo da paz XYZ, e a gente auxilia famílias. Essas famílias, elas precisam parari parará. Ali eles trabalham o quê? Uma abordagem moral e emocional. Eles falam do problema, eles falam que é importante ajudar as pessoas, eles estão utilizando uma abordagem moral e emocional. Tudo bem? Esse é um exemplo para solicitar a sua ajuda. Ou até mesmo comerciais de TV, né, que acabam colocando imagens impactantes de crianças em situação bastante, digamos, de uma exposição bastante grande, é um apelo moral e emocional ali também. Aqui eu Tudo não sou bem? muito emocional, não, sou mais racional do que qualquer outra coisa. A racionalidade vem, pague X pouquinho por mês, não vai pesar no seu bolso. Aí é o aspecto da racionalidade. Mas o moral e emocional é o elemento principal ali do processo comunicacional. Tanto para Tudo uma bem? promoção como qualquer outra coisa, né? Perfeitamente. Nós somos emocionais, né? Eu vou dar um exemplo, né, assim, de comunicação muito emocional. Existem produtos que eles são a garantia de insatisfação. E mesmo assim as pessoas compram muito felizes. As pessoas vão lá e compram um produto extremamente empolgadas. Um bom exemplo disso é o bilhete da loteria. A chance de você ganhar é mínima, mas a pessoa vai lá, pega a fila na casa lotérica para poder concorrer à Mega Sena. Ela, na verdade, não está comprando o produto, ela está comprando a expectativa de ganhar. Ela está pagando o valor da expectativa. Esse é o produto da compra. E a expectativa envolve um aspecto emocional. Se eu ficar rico e milionário, o que eu vou fazer? Você está pagando pela possibilidade de sonhar em ficar milionário. Entendeu? Então você tem que saber qual é o seu produto. Tem um restaurante aqui, eu estou falando de produtos, né? Que fica até fácil a gente compreender. Aqui em São Paulo, né? Que é aquele restaurante que você paga R$ 400, senta numa mesinha, o guindaste sobe você, e aí você fica jantando ou almoçando observando a Marginal Pinheiros. Não sei se vocês já viram isso. Né? Fica, assim, esse restaurante fica próximo aqui do Shopping Morumbi. É um restaurante que é içado por um guindaste. As pessoas não vão pagar esse valor para comer, concorda? Elas estão procurando o que? A experiência. Tanto que na venda desse produto ninguém fala, você vai ter um cardápio excepcional, né? As pessoas falam como observando a cidade de São Paulo. Esse é o apelo emocional da experiência. Então tem que saber o que você está vendendo, o que você está comunicando. Os coaches e palestrantes emocionais, eles trabalham a comunicação da emoção. Eles comunicam muito a emoção, tá certo? Eles comunicam muito a emoção. E eles comunicam a experiência. O pessoal sai chorando das palestras, né? Existe uma crítica a respeito da efetividade desse tipo de ação. Existem muitas abordagens a respeito disso, mas você tem uma abordagem essencialmente emocional, bastante midiática, que acaba fazendo com que ali você esteja assistindo um show, um evento. Eu não estou criticando de maneira negativa ou positiva, né? Só estou dando um exemplo, que ali é um exemplo de comunicação que envolve um tipo de show. Na hora que. Ajudo. Pô, Mariana, por favor. Aquela frasezinha do iFood, o seu pedido saiu para entrega e nós já compensamos a emissão de carbono. Isso é emocional, é moral, é tudo junto? Isso é tudo junto, emocional e moral. Por quê? Você se. Primeiro, é uma autoimagem. Poxa vida, né? Eu estou dentro de um processo, eu já fiz a minha parte. Você não fez nada, você só comprou o produto, mas você pode ter a percepção de que, poxa vida, ó. Você só não fez nada como você não sabe o que a empresa fez, se ela fez, se Sim, existe realmente alguma coisa perfeitamente. além da frasezinha, né? Mas você fica Perfeitamente. com aquela sensação de ufa, não ajudei a destruir o mundo. É isso mesmo. Então quer dizer que a minha ação, ela não gerou impacto. Você tem uma sensação de bem-estar a partir. Você pode ter uma sensação de bem-estar, se isso orbita os seus valores, ou se a forma como foi colocado tem relação com a expectativa da relação na prestação de serviço. Poxa vida, que legal, olha só, eu não emiti nenhum tipo de poluente ou gases, enfim, fiz a minha parte por meio do consumo. Moral, porque agora existe essa questão da moralidade relacionada ao impacto em toda a relação produtiva. Então você tem a questão da moralidade e a questão da sensação de prazer que você tem a partir de uma relação dessa. Outra coisa, a questão da gestão da expectativa. Isso é muito importante, Mariana, pelo seguinte:
Os aplicativos de entrega ou outras plataformas que entregam produto, eles acabam viciando a gente na questão da expectativa. Exemplo, Amazon. Comprei um produto na Amazon com data de entrega para daqui 5 dias. O produto chega em 4. Né? Essa satisfação da entrega antecipada, dependendo da situação e contexto, gera uma sensação positiva atrelada ao consumo do próprio produto. E na hora que a pessoa compra o produto, ela procura novamente aquela mesma sensação. Aquilo faz parte do pacote. A expectativa sendo atendida e a sensação positiva que isso gera. Tá? Então, a comunicação individual ou coletiva, ela tem essa relação também. A expectativa e sensação que ela gera na gente que está participando de uma conversa ou até mesmo na relação de produto e serviço. Porém, cabe destacar que aspectos morais, eles mudam durante o tempo. A ética, ela muda durante o tempo. A ética nas relações humanas era diferente há 100 anos atrás. Daqui 20, 30 anos, a ética vai ser diferente. Usando um exemplo de comunicação, de propaganda, na década de 60 do século passado, era muito comum a comunicação de venda de eletroeletrônicos, o desenho da família clássica, o homem voltando do trabalho de terno e gravata, a mulher esperando o marido em casa, limpando a casa, e o filho, ou seja, a dona do lar. Agora, isso não cabe mais numa ação de comunicação, devido a questões morais. Né? E também questões éticas. Uma propaganda de cerveja, para quem esteve, né, que é para quem vivenciou isso na década de 80 e 90, você tinha a exposição do corpo feminino. Agora não cabe mais isso. Valores morais mudaram radicalmente. E da mesma forma que a comunicação profissional envolve uma série de limites, envolve uma série de questões éticas e morais que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, um vendedor ou alguém está comunicando algo, insere uma mensagem inadequada que gera um ruído gigantesco e todo o processo comunicacional é perdido. Então, a gente precisa observar o nosso tempo, os nossos valores e o contexto onde nós estamos para poder potencializar algumas mensagens ou não. Isso é importante. Tudo bem? Legal? Então, vamos lá. Processo de comunicação, recursos e pessoas. Aqui, essa ferramenta é uma ferramenta que ela não foi feita para comunicação, mas ela pode ser aplicada na comunicação, que é a ferramenta 5W2H. A gente vê isso muito na área de administração, de marketing, e ela existe por quê? Ela é uma ferramenta ágil. Enquanto ferramenta ágil, o que ela significa? Com a explosão do empreendedorismo nos últimos anos, o empreendedorismo existe uma visão muito crítica a respeito do empreendedorismo, tá? E existem questões positivas também a respeito, né? A gente não vai entrar aqui nesse detalhe, nesse contexto. Mas o empreendedorismo, digamos, ele demanda que o empreendedor ele tenha minimamente conhecimentos para um planejamento de uma atividade organizacional. E a partir disso surgiram uma série de ferramentas conceituais para ajudar o empreendedor a planejar sua atividade profissional, seja no seu próprio negócio ou dentro de um contexto empresarial como intraempreendedor, o empreendedor que trabalha dentro de uma outra empresa. Isso daqui é um passo a passo de planejamento. Então, para qualquer tipo de planejamento, o que deve ser feito, por quê, quem vai fazer, né? Onde será feito, quando, como e quanto. Esse é o planejamento básico de qualquer ação. Poxa vida, mas é o básico, né? Isso a gente precisa saber. A maioria dos negócios e atividades, elas quebram por falta de recursos, em primeiro lugar, por falta de conhecimento dos empreendedores e por falta de planejamento, tá bom? E a comunicação, ela deve ser planejada. A comunicação, ela deve ser planejada, né? Então, o que eu vou comunicar, por quê, quem, como, quando e quanto? Dependendo do contexto, não dá para responder todas as perguntas, não dá para saber quanto exatamente, quanto que eu vou gastar, onde, enfim, mas no momento em que você define o quê, você já está definindo o objetivo da sua comunicação. O porquê, o que que eu espero, quem vai comunicar, onde será comunicado, quando e como, você já está planejando os pontos iniciais do seu processo comunicacional. Então, eu estou dentro de uma empresa, eu sou convidado a realizar uma apresentação, apresentando um novo projeto para os colaboradores. Eu já posso planejar minha comunicação respondendo aqui a esses elementos ou parcialmente a esses elementos. Já é uma linha condutora. Já é uma linha condutora que auxilia você na comunicação, tá? E as pessoas, elas não se preocupam com isso.
Na gestão de projetos dentro de empresas, existe uma área de gestão de projetos que é chamada gestão da comunicação. A gestão da comunicação é extremamente complexa, envolve o quê? Tudo que se comunica, quando e em qual momento você vai comunicar. Existem muitos colaboradores dentro da empresa que são pessoas muito competentes. São pessoas que têm uma capacidade profissional excelente, mas elas têm uma dificuldade na comunicação. E eu vou dar um exemplo que é muito comum. Um chefe demanda uma atividade de um determinado colaborador. Essa é uma atividade que dura um mês. E o colaborador profissional muito técnico, com muito conhecimento, começa a desenvolver a atividade. Mas esse colaborador ele tem uma dificuldade em comunicação. E ele não faz a gestão da expectativa com o chefe dele. E o chefe dele é uma pessoa que o chefe precisa de alinhamento. Aí o chefe fala, poxa, já faz uma semana que a gente começou, encontrei o fulano tomando café, ele não falou nada. Passaram 15 dias, ninguém falou nada. Passaram-se 3 semanas, eu não estou sabendo como está o projeto. Nossa, ele não está fazendo. Ele está fazendo tudo errado. O sujeito não vai me entregar o projeto. Então, a questão da gestão de expectativas, dependendo da liderança que você tem, dependendo do contexto, é importante. A gestão de expectativas envolve o projeto está caminhando muito bem, né? Existe um alinhamento, sinais que você apresenta para que a expectativa do outro não se transforme em algo real. A sensação de que você não é capaz de realizar a entrega. E quando a gente tem a sensação, é difícil reverter, né? Às vezes a pessoa tem uma sensação que não tem relação com a realidade, mas a falta de alinhamento e expectativa, ela potencializa sensações negativas. É lógico, e não é só a responsabilidade sua, existe a história da liderança também, às vezes é uma liderança muito insegura, é uma liderança que tem dificuldade também em comunicação, mas se a gente... Quando você entrega antes, você entrega muito fácil, e aí acha que você é muito competente e isso fica na mesma. É isso Quando você mesmo. não faz lá nada e vai até o final, depois surpreende e entrega, também fica na dúvida. É isso Então, tipo mesmo. assim, é 880, depende É, de gestor para gestor, né? é isso mesmo. Por isso, Jean, você tem que compreender qual é o tipo de gestor. E aí o alinhamento, de fato, não é uma entrega do projeto. O alinhamento são sinais de comunicação e alinhamento. Aí tem a ver com estilos de liderança, né? Tem o estilo liberal, que você fica muito à vontade para fazer, mas também se acontece um problema, você que se vire, entendeu? Então tem vários modelos, né? Tem várias características, mas enfim, é importante mapear qual é o estilo que você trabalha e como que você vai alinhar isso. Como que a liderança vê também o seu papel dentro desse processo. E isso é uma ação comunicacional. Isso é uma ação comunicacional. Então, aqui, utilizando aquela imagem que eu havia colocado anteriormente, o processo de comunicação ele deve ser contínuo. Você tem que mapear a outra parte, compreender o que a outra parte pensa, e isso se dá por meio da comunicação também, por meio da leitura do ambiente, por meio de diferentes formas e recursos comunicacionais, tá joia? Esse slide eu já tinha, de certa forma, comunicado anteriormente com vocês, não com aquela imagem, mas era o mesmo modelo. Um outro ponto que eu queria falar é rede social. Rede social, tá? Rede social. Rede social, eu já tinha comentado no início da nossa aula aqui, que a rede social é algo que existe desde que a humanidade existe, né? Os primeiros grupos que se fixaram à Terra 10.500 anos atrás, lá na Mesopotâmia, atual Iraque, por exemplo, eram um exemplo de rede social, né? Era um grupo que precisava plantar o seu alimento, e para isso a cooperação entre os indivíduos era fundamental. Eles tinham vínculos e interesses e a comunicação era fundamental para ampliar o nível de sobrevivência. Não que a comunicação surgiu aí, a comunicação também existia antes nos clãs, nos grupos coletores, enfim, a comunicação ela está presente em diferentes seres da natureza, né? Mas no caso do ser humano, a rede social ela tem contornos bastante interessantes. Existe um historiador israelense, o Yuval Noah, né, que fez aquele best-seller Homo Sapiens, ele fala que uma rede social clássica, tradicional, gira em torno de 148 indivíduos. Ele quer dizer o seguinte, que as pessoas, de maneira analógica, digamos, física, se relacionam no dia a dia de maneira próxima com até 148 indivíduos. O seu grupo social tem até 148 indivíduos. E por que isso? Porque nós temos uma limitação física, nós somos seres físicos.
Então, eu estou aqui ministrando essa minha conversa com vocês num ambiente físico, e se eu fosse reunir todo mundo aqui, não caberiam mais de 15 pessoas. Não é? Uma sala de aula, dependendo da sala, você pode ter 100 pessoas. Você pode comunicar num auditório para 300, 500 pessoas. Enfim, existem ambientes físicos e a limitação do alcance desses ambientes. Uma rede social digital, não. Você tem 1 milhão de amigos. Né? Você tem 1 milhão de pessoas ali conectadas a você, mesmo que você não conheça 99%. Então, as mídias sociais, que são essas ferramentas que operam no ambiente digital, elas potencializam a rede social humana que já existe há muito tempo. E elas dão condição para que a sua mensagem tenha um alcance gigantesco. E, de fato, você possa se tornar um tremendo influenciador. E por que isso é muito importante? Pelo seguinte, a nossa rede social ela tem relação com a forma como a gente se comporta e como a gente vê o mundo também. Né? É muito comum que as pessoas influenciadas pelo ambiente social tenham as suas percepções do mundo e da realidade por meio de uma ferramenta comunicacional. E a mídia social é uma ferramenta comunicacional que potencializa interações sociais. Então, ali você tem milhares de conexões, representam interações, troca de conhecimento e informação. Essa troca influencia no comportamento e, geralmente, você tem uma resposta ali mais imediata no processo comunicacional. E isso, para nós individualmente, é um potencial grande de alcance comunicacional. A gente pode usar isso ao nosso favor, evidenciando valores e evidenciando a nossa própria marca pessoal. E isso é muito importante. Um outro ponto também importante é que a gente está exposto. E se você faz parte de uma empresa ou organização, dependendo da cultura organizacional, você é visto como um representante daquela empresa. E tudo que você realiza dentro de um ambiente social, suas opiniões políticas, percepções, podem ser vistas de maneira positiva ou negativa. Então, é importante ter essa consciência. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre o que é certo ou errado, mas sim que ali você potencializa efeitos comunicacionais e que a sua posição pode gerar uma imagem positiva no seu contexto de trabalho ou pode gerar uma imagem bastante negativa. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso também. Um efeito, né, em termos comunicacionais, é justamente a fake news. A fake news são as mensagens mentirosas que são impulsionadas de maneira proposital. É diferente de uma opinião, mas quem emite fake news geralmente procura travestir a sua fake news de opinião, mas a fake news geralmente ela é impulsionada com o objetivo de consolidar uma percepção e efetivar uma ação, tudo bem? Então, por isso é importante a gente compreender quem é que emite aquela mensagem, a credibilidade da fonte, tanto que atualmente a grande preocupação é a inteligência artificial criando a imagem falsa, influenciando diretamente na credibilidade da fonte. Isso, na verdade, é um grande risco, né? Por isso que muitos estão preocupados aí com a inteligência artificial. Porém, a forma como a gente comunica impacta diretamente na nossa maneira profissional, pessoal e social de se posicionar. Tudo bem? E isso é estratégico e fundamental e demanda um olhar. E caminhando aqui para o nosso último tópico, algumas sugestões relacionadas com a comunicação com times. Como a gente pode comunicar adequadamente no ambiente profissional? Eu só quero destacar o seguinte, que são muitos temas e assuntos, e a nossa proposta é apresentar esses temas de maneira geral, elucidando a importância e as possibilidades desses temas. Com alguns momentos apresentando a técnica para você, de fato, destravar a sua comunicação e, durante o dia a dia, você desenvolver essas habilidades comunicacionais. O processo comunicacional envolve, primeiramente, consciência, é isso que a gente está tratando aqui, essa autopercepção do que a gente pode fazer enquanto comunicação, e um olhar de como a gente vai realizar isso no nosso dia a dia, né? Essa é a principal proposta, o objetivo da nossa comunicação. Então, primeiro, a comunicação conduzindo apresentações. Tudo isso depende do contexto e da cultura organizacional. Existem diferentes tipos de comunicação. Existem empresas que procuram uma comunicação mais sóbria, mais formal. Existem outras que procuram comunicações mais engajadas. Quando você trata a comunicação engajada, você é extremamente valorizado, e outras querem comunicações mais racionais e que sejam mais objetivas. Você precisa fazer a leitura primeiro do ambiente onde você está,
Segundo, defina os seus objetivos comunicacionais. Eu tenho certeza que é muito desafiador quando a gente vai apresentar a primeira vez. É muito desafiador, a gente fica nervoso, a gente pensa assim, poxa vida, está todo mundo olhando para mim? É lógico que está todo mundo olhando para você, é você que está comunicando. Mas entenda o seguinte, procure apoios emocionais e também apoios racionais. Uma racionalização para você fazer uma gestão emocional mais adequada. Se eu estou ali para falar, de fato eu tenho propriedade para comunicar. Não é? Geralmente eu tenho a propriedade. O que eu vou comunicar é o quê? Eu vou comunicar o meu olhar técnico de especialista. E isso é muito válido. Isso é muito válido. Então, se eu tenho essa oportunidade, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e apresentar. É óbvio que existem pessoas que podem ter uma visão negativa ou positiva da minha apresentação. Eu falo isso numa reunião. É óbvio que sim. Isso ocorre em qualquer tipo de comunicação. Mas o seu propósito é apresentar aquele conteúdo, né, a partir da sua experiência. Outra questão, foca na sua experiência. A sua experiência é o principal. E planeja a sua comunicação. Né? Planeja a sua comunicação, início, meio e fim. O que você quer primeiramente apresentar? Uma apresentação principal, os objetivos da apresentação, o que se espera naquela apresentação, né? Uma estrutura lógica, seja objetivo e direto, tá certo? As pessoas podem perguntar ou não, depende do modelo de comunicação. Você, enquanto apresentador, dependendo da situação e do contexto, você não tem todas as respostas do universo, né, digamos assim. Você tem as respostas que fazem parte do seu escopo de experiência. Então, você vai responder esse tipo de situação baseada no seu escopo. Imagina uma pessoa levantar a mão, Júlio, nesse contexto, na nossa empresa, como que a gente pode fazer isso? Nós nunca tivemos algo parecido, né? Mas observando as boas práticas do mercado, o melhor caminho seria esse. Então, você não precisa ter todas as respostas na ponta da língua. Nessa questão específica, eu vou consultar, né? Enfim, aí depois eu te respondo. Posso responder isso depois? Enfim, com muita tranquilidade. Praticar oratório e o controle do corpo, se coloque em situações. É muito bom se colocar em situações. Só assim a gente vai aprender a comunicar. Se coloque, se arrisque, né? Mas se arrisque de maneira, digamos, estratégica. Existem situações em que aquele que levanta muito a mão pode ser visto como uma pessoa que não está, digamos, participando de maneira adequada. Saiba o momento. Às vezes a vontade de falar é tão grande, a gente quer interagir, tem que tomar cuidado com isso. Quando a emoção ela vai na frente da racionalidade. Solicitar um feedback é um bom caminho e gerenciar o tempo. Isso numa apresentação ampla. Lembrando que você é o apresentador, você é o elemento principal dessa apresentação e você pode utilizar recursos de apoio nesse processo. Tudo bem? Um outro ponto também importante, a questão das reuniões. As reuniões são fundamentalmente importantes. É muito difícil, isso dá para a gente fazer um curso só sobre isso também, né? Porque a reunião, na hora que você está apresentando, você pode ser questionado, existem pessoas que fogem do foco da reunião, isso é muito comum, existem certas participações que não são colaborativas, então a gente tem que tomar alguns cuidados na reunião. Primeiro, você vai fazer uma reunião, você é o gestor dessa reunião, qual é o objetivo dessa reunião? Qual é o objetivo da reunião? Tem que deixar claro. Esse é o objetivo que deve ser alcançado, né? E a determinação do tempo adequado para esse objetivo. Existem reuniões que são muito longas, né? Depende da reunião. Existem reuniões que podem ser muito longas, mas a reunião extremamente longa ela pode gerar um cansaço, um desgaste maior. Existem reuniões que demandam muitas decisões técnicas e por isso a justificativa devido ao tempo extenso. Mas procure trabalhar dentro de um tempo e de uma previsibilidade de tempo, com início, meio e fim, né? Convide as pessoas certas. Uma reunião, ela não precisa ter todo mundo. Na verdade, é inadequado que você convide a todos. Existem pessoas que fazem reuniões como um palco, né? Um posicionamento mais midiático, né? E ali, às vezes, você fala, poxa vida, por que tal pessoa está naquela reunião? Não é um desprestígio, não é isso. Mas no sentido prático e operacional, porque as pessoas no dia a dia têm muita coisa para fazer. E, às vezes, o excesso de reuniões gera muito desgaste, pouco engajamento. Prepare uma pauta do que vai ser falado. Defina um local e um horário, tá certo?
comece e termine pontualmente. Existem pessoas estratégicas ali que você tem que tomar cuidado no início da apresentação. Então, se você vai fazer uma reunião para o seu time e o seu líder vai participar dessa reunião, existem lideranças que não chegam pontualmente. Alinhe com a liderança o horário do começo, o horário de início, ou até mesmo confirme se você pode começar ou não, se o atraso se estender, porque existem líderes que chegam muito atrasados na reunião, isso é comum. E existem outros que fazem questão da participação, então você tem que ser estratégico nisso, né? Comece e termine pontualmente, facilite a participação de todos, mas existem pessoas na reunião que têm interações muito negativas ou até mesmo elas fogem da pauta. Então, você está ali conduzindo a reunião, de repente alguém levanta a mão e fala, ó, mas e se determinada situação acontecer? A pessoa pensa numa situação excepcionalíssima, mas ela quer participar e ela coloca essa situação. Aí você pode, de maneira muito educada, colocar, ó, situações excepcionais a gente vai tratar depois em outro momento. A gente vai procurar aqui seguir a linha daquilo que é o principal na apresentação e depois, num próximo momento, a gente vai definir o plano de respostas para cada um desses pontos. O objetivo, claro, sempre seguindo para o ponto principal. Por quê? Repetindo, existem ali pessoas, de maneira intencional ou não, acredito que dependendo do contexto, a maioria das pessoas não faz isso de maneira intencional, elas vão desviar o assunto da reunião, às vezes para o evidenciamento pessoal. Elas querem evidenciar uma participação pessoal.